Muito boa noite, meus queridos e minhas queridas. Vem chegando, vem chegando, vem chegando que tá começando aqui a melhor revisão para a prova da EAR que você pode assistir nesse momento. Pessoal, preparei uma revisão para você que vai fazer a prova de... Fazer não, que vai amassar a prova da EAR no domingo. Revisão de física aí pra você, pessoal. 24 questões, boas demais, questões legais. Não tô aqui pra ficar fazendo prova antiga com você, porque eu sei que você que tá estudando legal, você já fez prova antiga. Então aqui nós temos questões inéditas, temos questões que é inédita pra você, que eu sei que você não conhece a questão. Então, tá muito boa essa revisão. Vem chegando, pega teu material de estudo aí, já pega, ó, cafezinho que eu já tô com o meu aqui, ó. E vamos estudar, mano, vamos estudar. 24 questões. Professor, o que tem aí nessa lista? Ih, tem segredo aqui não, meu querido. Aqui tem MHS, tem física moderna, tem dilatação, tem dinâmica, tem resistores. Ih, professor, tô meio ruim em resistor. Fica aqui. Vambora? Então, vou começar aqui logo sem mais delongas. Eu sei que, cara, prova domingo, tu não quer ficar estudando hoje até tarde. Então, vamos cair dentro logo da nossa primeira questão. Vem comigo, galera! Número 1. Inicialmente um poste fabricado com material de coeficiente de dilatação volumétrica gama. Opa, coeficiente de dilatação volumétrica que ele me deu, né? Tem as dimensões indicadas na figura, estando o ponto A fixo. Então esse pontinho aqui de baixo, ó, o ponto A, ele é fixo. Ao ser submetido a um aumento de temperatura T, então esse T já é a variação, a um aumento T, né? O ponto B é deslocado D. Pessoal, esse ponto B aqui, ele vai ser deslocado para onde? É só pensar o seguinte, ó, esse poste ele é composto por duas hastes. Essa haste aqui e essa aqui, não é isso? Essa tem comprimento L, então esse ponto B, quando essa haste aqui, ó, ela crescer, quando a haste vertical, ela crescer, nós vamos ter aqui esse ponto B subindo. E quando nós tivermos aqui, pessoal, essa haste de comprimento L sobre 4, como é que o cara não sabe falar vertical? L sobre 4, esse ponto B, ele já vem aqui para o lado, certo, pessoal? Como a questão pede deslocamento desse ponto B, concorda que quando essa haste aqui cresce, o ponto B ele vem para cima, quando essa haste aqui cresce, o ponto B ele vem aqui para o lado, o deslocamento dele vai estar aqui no meio, certo, pessoal? Esse ponto B ele vai terminar aqui, né? Ah, entendi, professor. Ao mesmo tempo que ele vai para cima, ele vai para o lado também. A prova da EAR, pessoal, é uma prova que você precisa ter agilidade. Então perceba o seguinte, qual a diferença entre a dilatação vertical e a dilatação horizontal aí? É só o comprimento inicial, porque eles são feitos aí de mesmo material. Sim ou não? De mesmo material. Tá, professor. E daí? E daí, pessoal, que eles têm o mesmo material, a mesma variação de temperatura, só que o comprimento inicial aqui é L, o comprimento inicial aqui é L, e aqui é L sobre 4. O que significa que a dilatação horizontal, ela vai ser 4 vezes menor do que a dilatação vertical. Porque na vertical nós temos um comprimento inicial que é 4 vezes maior do que o outro. Certo, pessoal? Então vamos calcular logo a dilatação vertical, tá? Vou dizer que a dilatação vertical aqui é o ΔL1, a dilatação horizontal aqui é ΔL2, tá legal? Onde nós já sabemos que a gente tem uma relação entre elas. Então eu vou calcular, pessoal, só a dilatação vertical, tudo bem? Que é de comprimento L, e aí eu divido por 4 para poder achar a dilatação 2 aqui logo. Pode ser? Sem problemas. Aí a gente termina fazendo um Pitágoras, né? Porque o ponto B vai estar aqui, o deslocamento dele vai ser isso aqui, né? Vai ser esse caminho ali. Beleza? Ah, entendi, professor. Ao mesmo tempo que B sobe, ele também vem para o lado. Então o deslocamento dele é naquele Pitágoras ali, né? Perfeito. Vamos calcular? Vou calcular a dilatação ΔL2, tá, pessoal? Que é a dilatação horizontal da haste que tem como comprimento inicial L sobre 4. Pode ser? Tranquilo, então? Então vem comigo, pessoal. ΔL2, ó, ΔL2 é igual, comprimento inicial, L sobre 4, gama sobre 3, porque nós estamos fazendo uma dilatação linear e ele me deu a volumétrica, não é mesmo? Sim, divide por 3 que você vai ter o alfa, beleza? Vezes o aumento de temperatura T, né, professor? Exatamente. Então essa seria a nossa dilatação, pessoal, ΔL2. O ΔL1 não é 4 vezes isso aí? Então eu já sei que esse ΔL1 aqui, pessoal, seria o quê, né? Ao invés de L sobre 4, você vai botar L, L gama sobre 3 vezes T. Tá legal? Tá, professor. E daí? E daí, cara, que agora é só você fazer um Pitágoras para você achar esse deslocamento aqui. Porque na real o que você tá tendo aqui, ó, é ΔL1. Pra cá tu tem o ΔL2, não é verdade? E aqui tá o deslocamento do ponto B. Ele veio parar aqui, né, professor? Sim, esse deslocamento aqui. Então você pode dizer que D ao quadrado seria quem, professor? ΔL1 ao quadrado mais o ΔL2 ao quadrado. Então D quadrado vai ser quem, né? D ao quadrado, caramba. Quem é D ao quadrado, professor? D ao quadrado aqui, galera, vai ser ΔL1 quadrado. Não seria toda essa galera aqui ao quadrado? Vai ficar assim, professor. Olha, eu tenho uma ideia melhor, né, cara? Se você chamar isso aqui
Se você chamar esse ΔL2 aqui de x, esse cara aqui vai ser quem? Esse cara aqui vai ser 4x, né? Concorda comigo? Veja bem, esse cara aqui vai ser 4x. Beleza, professor? Faz sentido, né? Porque o ΔL1 é 4 vezes maior do que o ΔL2. Então, na real, você pode aqui logo, cara. Vai ficar assim, pessoal, ó. 4x elevado ao quadrado mais x ao quadrado. Caraca, professor. Aí substitui só no final, né? Perfeito, pessoal. Só no final. Beleza? Então, quem vai ser esse cara aí, professor? Esse D aqui vai dar 16, né? 16x quadrado mais x ao quadrado. Tá legal? E aí você vai dizer, então, ó. Você vai dizer aqui, então, que quem é D? D vai ser x raiz de 17. Ih, professor, legal, né? Porque esse 4 aqui, pessoal, ele também está dentro do quadrado, né? Beleza? Então você vai ficar com x raiz de 17. Só que quem é x, pessoal? É esse cara aqui, né? X nem é aquele cara ali que tu chamou? Então, vamos nessa. Vou jogar aqui para cima, né? Para ganhar um pouco de espaço. Beleza, pessoal? Então nós vamos ter que D seria quem, professor? Ó, o D, ele vai ser para nós x, que é L sobre 4 vezes gama sobre 3 vezes T, que multiplica quem? Raiz de 17. Tá legal? Só que esse 4 vezes 3 aqui, ó, vou até apagar, eu posso chamar ele de 12, né? Esse 4 vezes 3 aqui eu posso chamá-lo de 12. Então, vai ficar o que aqui, ó? Apaguei o 4 vezes 3, ficou sendo 12. Certo, pessoal? Então vai ser L gama T raiz de 17 dividido por 12. Letra D, a nossa resposta. Bom demais, questão legal de dilatação, pessoal, trabalhando com dilatação linear, mas ao mesmo tempo ele me dá o quê? Ele me dá a dilatação, me dá o coeficiente volumétrico, né? Você que está na plataforma aí, tu já, cara, já sacou essa maldade aí desde o início, né? Vamos que vamos? Vamos que vamos? Professor, questão diferente, questão legal. Pois é, bora na número 2, meu querido. A elipse da figura abaixo representa a órbita de um planeta em torno de uma estrela S. Os pontos ao longo da elipse representam posições sucessivas do planeta, separadas por intervalos de tempos iguais. Isso é muito importante, meu querido. Separadas por intervalos de tempos iguais. Então, o tempo entre H e G é o mesmo tempo entre G e F, E, D. Cada pedacinho desse aí foi feito ao mesmo tempo, nessa órbita aí. Tá legal? As regiões alternadamente coloridas representam as áreas varridas pelo raio da trajetória, nesses intervalos de tempo. Área varrida, lei de Kepler. Eu lembro disso, professor. 3 leis de Kepler. A primeira lei é a lei das órbitas. As órbitas, né? A gente trabalha com órbitas elípticas. A segunda lei é a lei das áreas. Se eu marcar o mesmo tempo, independente de estar no periélio, independente de estar no afélio, né? Mais longe ali do Sol, a Terra, né? Mas a gente também pode falar de estrelas. A gente também pode falar aí, pessoal, sobre qualquer órbita elíptica, em que o corpo central ocupe um dos focos. A gente pode falar que marcando o mesmo tempo, a área varrida é a mesma. Todas essas áreas que estão pintadas são iguais, tá bem, pessoal? Porque foram varridas no mesmo tempo. Tá legal, professor? Lembrei, segunda lei de Kepler. Show de bola. E aí ele diz o seguinte, na figura em que as dimensões dos astros e o tamanho da órbita não estão em escala, o segmento de reta SH, é esse cara aqui, ó, SH, representa o raio focal do ponto H de comprimento P. Tá legal? Tá legal. Então vamos lá. Considerando que a única força atuante no sistema estrela-planeta seja a força gravitacional, ou seja, tá só sob a ação da gravidade aí, né? São feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação, professor, primeira afirmação. Vamos nessa, galera. As áreas S1 e S2, varridas pelo raio da trajetória, são iguais. Poxa, pessoal, essa área S1 aqui, essa área S1 aqui, ela é igualzinha à área S2. Nós já sabemos disso, né, professor? Nós já sabemos disso aí, né? E isso, claro que sabemos, cara. Porque aqui, ó, se tem um tempo ΔT aqui, aqui também tem um tempo ΔT. Então essa área, obviamente, que é igual a essa área aqui, professor. Tá legal. Beleza. Então a área S1 e S2 são iguais simplesmente porque é o mesmo tempo marcado, né, professor? Isso. Então a primeira é verdadeira. 2. O período da órbita é proporcional a P3. Professor, quem é P3? Quem é P? P é essa distância aqui, né? A gente trabalha aqui como se fosse o raio do semieixo, mas professor, não entendi muito bem isso não. Não cai elipse para mim. Tudo bem, só entenda como se fosse o raio da trajetória, pessoal. É o raio, professor? É. Naquela posição ali é o raio. E aí ele me diz que o período da órbita é proporcional a P ao cubo. Pessoal, o período é proporcional ao raio ao cubo? Cuidado para não cair nessa, porque tem muita gente que lembra da lei de Kepler, que é a terceira, que diz o seguinte: período ao quadrado é proporcional ao raio da trajetória ao cubo. Tá legal? Período ao quadrado dividido por R ao cubo dá sempre o mesmo valor constante K.
Tá legal? Isso serve para eu usar em que tipo de questão, professor? Quando você tem aqui, professor, um corpo central de massa mzão, vamos lá. Eu consigo usar isso se tiver uma órbita? Sim, mas isso aqui é mais aplicável, pessoal, quando você tem 2, 3, 4, 5 corpos orbitando o mesmo corpo central. Imagina que você tem aqui um satélite 1, esse satélite 1 está orbitando esse corpo central aqui. Imagina que você tem aqui, então, esse satélite 1 fazendo isso aqui. Imagina que você tenha também um satélite 2, esse satélite 2, ele também está orbitando essa bagaça aqui. O que você pode dizer? Que o período do satélite 1 ao quadrado dividido pelo raio da órbita dele ao cubo, R1 ao cubo, né, do raio do satélite 1, vai ser igual ao período ao quadrado do satélite 2, período é o tempo para uma volta completa, tem que saber isso aí, tá, pessoal? Dividido pela órbita 2, o raio da órbita 2 ao cubo. Tá legal? Então não se esqueça disso, tá legal, pessoal? Período é proporcional ao raio? Não. Período ao quadrado é proporcional ao raio ao cubo. Tá legal? Por isso essa número 2 aí, pessoal, ela está falsa. O período da órbita é proporcional ao raio ao cubo? Não. É o período ao quadrado que é proporcional. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Por último, as velocidades tangenciais do planeta nos pontos A e H são tais que velocidade no ponto A é maior do que a velocidade no ponto H. Isso é verdade, pessoal. Isso é verdade. Por quê? Porque quando eu estou passando aqui, imagina que nós marcamos o mesmo tempo aqui, não foi isso? Ele não falou? Então imagina que para essa área ser igual a essa, nós marcamos aqui ó, o mesmo tempo, vou passar aqui próximo do ponto H. Num tempo ΔT, a Terra aqui, o planeta aqui, não sei se é a Terra, né? O planeta aqui, ele anda essa distância aqui, ó, ΔS. Já aqui, no mesmo tempo, olha o tamanho da distância que ele anda. Caramba, ele anda muito mais lá, professor. Sim, por isso que a velocidade dele aqui, ó, no ponto que ele passa próximo a essa estrela, é muito maior do que a velocidade aqui, ó, no ponto que ele está longe da estrela. Então, realmente, pessoal, a velocidade lá no ponto A, ela é maior do que a velocidade no ponto H. Beleza, galera? Tamo junto? Então, beleza. Professor, quais são as verdadeiras? Eu esqueci de colocar aqui, pessoal, as opções. As verdadeiras, pessoal. 1 e 3. 1 e 3. Finge que é uma questão discursiva. Finge que é uma questão discursiva. Que isso, professor? Esqueci de botar a letra A, B, C, D, mas era isso aí mesmo. Queria saber quais eram as verdadeiras. Tá legal, pessoal? Então, questão número 2 está aí feita, né? As verdadeiras, 1 e 3. Beleza? Vem comigo na questão número 3 aí. O professor Igor Brito pede que seus alunos façam algumas afirmações sobre processos termodinâmicos e de gases perfeitos. Algumas das afirmações ditas por seus alunos estão listadas abaixo. Primeiro, vamos ver o que o meu primeiro aluno falou aí, né? Em um ciclo termodinâmico, a variação de energia interna é nula. Peraí. Num ciclo, a variação de energia interna é nula? A variação de energia interna depende do quê, professor? Da temperatura. A variação de energia interna, ela depende da temperatura. Peraí, se eu estou num ciclo termodinâmico, vou até colocar aqui no gráfico PV, que é aquele gráfico que a gente gosta, né, e tal. Vamos lá. Se eu estou num ciclo termodinâmico, vou colocar o mais simples aqui, ó. Sai do ponto A para um ponto B, do ponto B para um ponto C, do C para o D e do D para o A. Aqui é D, aqui é A, tudo bem? Aí aqui seria B e aqui C. Ciclo termodinâmico, pessoal. Aqui, ó, coloquei no sentido horário, né, ciclo de máquina térmica, até aí tudo bem. Só que, professor, por que eu tenho que o ΔU é zero? Por que a energia interna ela não varia num ciclo? Pessoal, porque um ciclo, ele começa no mesmo ponto que ele termina. Imagina que esse ciclo começou no ponto A, então ele começa com uma temperatura T. Pessoal, ele vai de A para B, muda a temperatura. Ele vai de B para C, muda a temperatura. Ele vai de C para D, muda a temperatura. E de D para A, muda também. Só que ele termina o ciclo no mesmo ponto que ele começou. Ou seja, para o ciclo, nós temos que o ΔU de um ciclo é quanto? É zero. Professor, o ΔU então só é zero porque o ΔU ele depende de variação de temperatura. Pois é. E aqui, num ciclo, por mais que durante o ciclo varie a temperatura, mas no final nós continuamos com a mesma temperatura que começamos o ciclo. O ΔU de um ciclo é sempre zero. Segunda afirmativa, pessoal, porque essa primeira aí, ela tá ótima, é verdadeira. Tá beleza? 2. Em um processo adiabático não há transferência de calor entre o meio e o sistema. É outra que é verdadeira, pessoal. Cara, num processo adiabático, qual a principal característica de uma transformação adiabática? É que o calor é zero. Se você fala aqui, pessoal, de uma transformação adiabática,
Primeira coisa que tem que escrever, professor, o calor é igual a zero, né? Pois é. E aí quando você usa a primeira lei da termodinâmica, né? Diz que calor é igual a trabalho mais delta U. Olha que legal que fica isso aqui, cara. Ó, calor é igual a trabalho mais delta U. Se você chamar o calor de zero, olha que legal. Adiabática. Vai cair. Adiabática. Se você chama o calor de zero, você pode dizer que trabalho é igual a menos delta U, né? Jogando delta U lá para o outro lado. O trabalho, pessoal, ele depende do volume. Se o trabalho é positivo, é porque o volume aumenta. Tudo bem? Tá bem, professor. Se o trabalho é negativo, o volume diminuiu, né? Perfeito. E o delta U, pessoal, é variação de energia interna, depende da temperatura. Olha o que eu vou dizer aqui para você, cara. Eu vou dizer, então, que toda vez que o volume aumenta, a temperatura diminui. Isso numa transformação adiabática. Por quê? Porque o trabalho aqui, pessoal, ele vai ter sempre o mesmo sinal do delta, ele vai ter sempre o sinal contrário aí ao delta U. Trabalho igual a menos delta U. Beleza? Então, sempre que falarmos sobre uma expansão adiabática, saiba que a temperatura do gás irá cair. Tudo bem? É aquela curva, né, professor, que tem mais declive do que uma isoterma, né? Perfeito. Então, transformação adiabática, o gás trabalha sem receber calor. Professor, mas de onde ele tira energia para trabalhar? Da sua própria energia interna. Por isso que quando ele trabalha positivamente, a energia interna decai. Beleza? Então a 2 é verdadeira também. Bora para 3, professor. Vamos nessa. Em um processo isocórico, a pressão permanece constante. Não, em um processo isocórico, quem permanece constante, pessoal, é o volume. Inclusive temos 3 nomes para isso: isocórico, isométrico e isovolumétrico. Professor, qual o nome que vai cair lá na prova? Não sei. A minha cabeça aparece, mas não é bola de cristal. Tem que saber os 3, meu querido. Tem que saber os 3 nomes, tá bem? Então, vamos lá. Essa 3 ela é falsa. Número 4. O trabalho realizado por uma máquina térmica em um ciclo pode ser calculado pela área da figura que o ciclo forma, apenas no gráfico PV. Essa tá perfeita, pessoal. Tá perfeita. A área do gráfico PV não me dá o trabalho? É ou não é? A área do gráfico PV me dá o trabalho realizado. Quando eu tenho um ciclo, a área da figura que o ciclo forma me dá o trabalho. Mas isso só funciona para o gráfico PV. Se tiver lá um gráfico volume por temperatura, por exemplo, não serve. Então, esse ciclo que eu coloquei aqui, se você quiser calcular o trabalho do ciclo, o delta U do ciclo é zero, né, professor? Sim, mas e o trabalho do ciclo aqui, ó? Seria a área da figura. Tá legal? Seria essa área aqui da figura, a área desse retângulo. Mas isso só serve no gráfico PV, tá bem? Então isso aqui é verdade. 5. Em um processo isotérmico, a pressão é diretamente proporcional ao volume. Pessoal, claro que não. A pressão não consegue ser proporcional ao volume, não, cara. É só você lembrar disso aqui, ó. Se eu tenho que PV é igual a nRT, lembre-se do seguinte, joga o volume dividindo. Vai ficar P igual a nRT dividido por V. Agora pensa comigo. Todo mundo aqui em cima não é constante? Todo mundo aqui não é constante? Porque ele está falando de um processo isotérmico. Processo isotérmico é aquele que a temperatura não muda. Então eu vou dizer que naquele processo ali, pessoal, ó, em um processo isotérmico, a pressão é diretamente proporcional ao volume. Pessoal, se a temperatura não muda, tá todo mundo ali dentro do parênteses, dentro daquela bola que eu fiz ali, parênteses, tá todo mundo ali dentro, todo mundo ali é constante. Então se o volume aumenta, a pressão tem que diminuir. Então não é diretamente, né? O erro está aqui, é inversamente proporcional. As erradas são 3 e 5. Ele quer saber quais são as verdadeiras. Quais são as verdadeiras, professor? 1, 2 e 4. Beleza, pessoal? 1, 2 e 4 são verdadeiras. Resposta na letra D. Questãozinha legal, né? Questãozinha bem legal, né, pessoal? Vambora? Número 4. Duas cargas elétricas Q e menos 4Q estão separadas por uma distância D. Sobre a linha que une o centro das duas cargas, existe um ponto P para a qual o campo elétrico resultante das mesmas é nulo. Ou seja, existe um ponto ali, pessoal, entre essas duas cargas Q e menos 4Q, aonde o campo elétrico das mesmas, ó, é nulo. O campo elétrico é nulo. Pessoal, campo elétrico não é vetorial? Se o campo elétrico, pessoal, é vetorial, a gente pode dizer que o campo elétrico, para ele se anular, tem que estar um para um lado, outro para o outro, não é isso? Tem que ser campo elétrico de sentidos opostos, mas mesmo módulo. Tá. Considerando K a constante eletrostática do meio, o potencial elétrico no referido ponto é expresso por... Na verdade, eu não quero calcular o campo, eu quero calcular qual é o potencial ali. Mas para eu calcular o potencial ali, eu tenho que saber onde é que está esse ponto. Eu tenho que saber onde é que está esse ponto aí, né, pessoal? Então vamos nessa. Como é que eu vou saber, professor? Vamos lá, galera. Vou colocar aqui a linha, vou colocar a carga aqui, ó. Vou colocar aqui a carga aqui
e a carga aqui menos 4Q, tá legal? Menos 4Q. Beleza, tenho duas cargas aqui, sinais opostos. Saiba, pessoal, que é impossível que esse ponto esteja entre as duas cargas. Tudo bem? Por quê? Porque não tem como os dois vetores apontarem para sentidos opostos se o ponto estiver ali no meio. Se você colocar o ponto aqui, essa carga aqui positiva, o que ela vai fazer, professor? Ela vai fazer um campo para fora, um campo apontando para cá. Já essa carga aqui, que é negativa, ela vai fazer um campo apontando para dentro. Olha só, fica os dois campos para o mesmo lado. Então eu já sei que nenhuma posição entre essas cargas tem ali, né, o campo nulo. Tudo bem? Beleza, professor? Entendi essa ideia aí. Então seria onde, professor, que eu teria que colocar esse ponto? Pessoal, ou tá do lado dessa carga aqui que tem um módulo grande, ó, tá por aqui, ou esse ponto tá do lado de cá, aqui assim, né? Pessoal, use o bom senso. Use o bom senso. Qual carga tem maior módulo? A carga de maior módulo, professor, é a carga menos 4Q, tem maior módulo. Então você quer que os dois campos tenham o mesmo módulo, você quer aí que os dois campos tenham o mesmo módulo, e você vai colocar o ponto mais próximo da carga que já é maior? Claro que não, professor. Eu tenho que botar o campo, o ponto, né, mais próximo da carga de menor módulo e longe da carga grande, para ter alguma chance deles se anularem, pessoal. Essa é a ideia. Para eles se anularem ali, tem que ter o mesmo módulo. Ah, tá. Então, meio que você pensa assim, cara, eu não posso dar duas vantagens para essa carga aqui, né? Essa carga aqui, ela já é maior em módulo e ainda vai estar mais próxima do ponto? Não faz sentido. Então, para ela ter o mesmo módulo, pessoal, para ele ter o mesmo módulo do campo elétrico desse cara aqui, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos botar o ponto mais próximo dele, para dar alguma chance para ele, né? Sim, professor, eu entendi essa análise aí. Então, o ponto não pode estar nem entre as duas e nem mais próximo da carga de maior módulo. Faz sentido, né? Vamos lá, então. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu sei que a distância entre as duas cargas, ela vale D. Se a distância entre as duas cargas vale D, eu vou dizer que a distância entre essa carga aqui, vou apelidar aqui, pessoal, vou chamar de carga A, e aqui eu vou chamar de B, né? Fica mais fácil. Vou dizer que aqui, ó, tem uma distância que eu vou dizer que é X. Tá legal? Nosso primeiro passo aqui, bem rapidinho, é achar quem é X. Eu não sei que eu tenho um campo aqui, EB, que é o campo feito pela carga positiva, que aponta para fora, EB. Eu sei que eu tenho um campo aqui apontando para dentro, porque a outra carga é negativa, né? EA. O que eu preciso? Eu preciso que o módulo de EA seja igual ao módulo de EB para garantir que naquele ponto ali, né? Garantir que naquele ponto ali o campo seja nulo. Tá legal? Então quem vai ser EA? Vai ser K vezes a carga A tem módulo 4Q dividido pela distância ao quadrado. A distância do ponto A até o referido ponto é D mais X. Então vai ficar, ó, D mais X ao quadrado. Nós sabemos que campo elétrico é KQ dividido por distância ao quadrado. Isso é igual. Aqui não vai ficar K módulo de Q, certo, pessoal? Dividido pela distância ao quadrado. Distância não, é X ali, né? A distância de B até o referido ponto é X. Né, professor? É X. Então lança aí X. Professor, tô gostando da revisão direto ao ponto, sem ficar toda hora falando a mesma coisa, sem ficar escrevendo aí a fórmula toda hora. É, pessoal, aqui revisão direto ao ponto. É para você que tá estudando, que vai fazer a prova domingo aí, velho. Vamos amassar essa prova aí, mano. Beleza? Então vai ser, ó, x ao quadrado aqui. Aqui você corta k e q com k e q. Aí o aluno ele sempre tem a ideia de desenvolver esse produto notável aqui. Pessoal, não faça isso, seja rataria. Olha com o que você ficou aqui, cara. Você ficou com 4 dividido por d mais x ao quadrado. Isso é igual a 1 dividido por x quadrado. Que tal, cara, tu jogar raiz quadrada dos dois lados, né, velho? Pô, seja rataria, uma prova de velocidade como a da EAR, cara. Quando você joga a raiz dos dois lados aqui, tu fica com o quê? Tu fica com 2 dividido por D mais X, que é igual a 1 dividido por X. Certo, pessoal? Beleza, professor? Peguei a visão. Agora aqui tu vai ficar multiplicação cruzada. 2x, que é igual a D mais X. Esse mais X passa para o outro lado subtraindo, certo? Esse cara passa para cá subtraindo. Então você tem que X é igual a D. Pronto, se X é igual a D, agora tu já começa a calcular o potencial elétrico ali. Porque você já sabe então que nesse ponto aqui, a distância dessa carga para cá, ó, ela também vale D, né? D igual a X. Tá legal? Vamos nessa? Professor, como é que eu calculo o potencial elétrico mesmo? Bem, rapidinho, pessoal. Potencial elétrico é KQ, só que essa carga não tem módulo. Existe potencial elétrico negativo. Beleza? É KQ dividido por D. Isso é o nosso potencial elétrico. Belezinha, pessoal? Como é que eu vou calcular o potencial elétrico? Vou chamar de ponto P, tá? Como é que eu calculo o potencial elétrico no ponto P? O potencial elétrico no ponto P depende da carga A e depende da carga B. Professor, não é vetor não, né? Não, potencial elétrico não, pessoal. É uma soma algébrica mesmo. Vai ficar aqui, ó, VP igual. Quem é a carga A?
menos 4Q. Então vai ficar K menos 4Q. Aqui você não usa módulo dividido pela distância, que é 2D. Seria D mais x igual a D, né? 2D. Mais KQ dividido por D. Beleza, pessoal? Show, porque a carga B é Q, né? Positiva mesmo. Show de bola, professor. Olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Vou cortar o menos 4 aqui com o 2. Aqui em cima, então, vai ficar menos 2. Não é isso? Então, eu tenho aqui, pessoal, ó. Olha como é que ficou aqui para poder terminar essa questão. Vai ficar menos 2KQ dividido por D mais KQ sobre D. Mais KQ sobre D. Menos 2KQ dividido por D mais KQ sobre D é menos KQ sobre D. Menos KQ dividido por D, marca aí a sua letra C. Belezinha? Show de bola. Professor, questão legal, hein? Revisou campo elétrico. Me deu o bizu ali para poder, né? Para poder não abrir aquele produto notável, caso caia uma parecida na prova, né? Legal. Número 5, pessoal. Dois gases perfeitos, G1 e G2, estão contidos em recipientes rígidos, separados por um êmbolo que se move sem atrito, por um tubo longo de área de seção transversal S. Esse aqui, ó, G1 e G2, estão unidos por esse tubo aqui. Beleza? Show de bola, professor. E a área daquele tubo ali, professor, ela vale S, né? Isso. Cada um dos gases possui volume inicial V. Esse é o volume inicial dos gases. Beleza, professor? A uma temperatura de 27 graus Celsius. Considere a seguinte transformação isobárica do conjunto. A temperatura de G1 aumenta em 100 graus e a de G2 diminui em 100 graus. G2, então, diminui em 100 graus. A expressão que representa o deslocamento X do êmbolo até o novo ponto de equilíbrio. Pessoal, questão bem legal, né? O que a gente tem que fazer aqui, cara? A gente tem que pensar no seguinte, ó. Inicialmente eu tenho esse recipiente aqui, ficou uma posta, vou desenhar de novo, claramente. Inicialmente eu tenho o que aqui, professor? Inicialmente eu tenho um recipiente aqui de volume V. Esse aqui temos o gás 1, não é isso? Gás 1. Aí, isso aqui está ligado, ó, por um tubo lá no outro gás. Eu estou desenhando só um porque eu vou usar só ele. Pessoal, a questão me diz que o volume inicial é V. A questão me dá a temperatura inicial, diz que é 27 graus Celsius, mas você, que é rataria, você lembra que gás não se trabalha com Celsius, já passa para Kelvin. Professor, como é que eu trabalho com Kelvin aí? É só somar 273. 273 mais 27, 300 Kelvin. Tá legal? Beleza, professor. E aí ele fala que esse gás aqui, ele vai sofrer um aumento de temperatura, mas de maneira isobárica. Ou seja, se a pressão aqui ela é P, ela continua sendo P. Professor, esse gás G1, ele vai sofrer uma transformação isobárica, continua sendo P. O que vai acontecer nessa transformação? Pessoal, a questão me diz que ele vai aumentar 100 graus a sua temperatura. Ó. A temperatura de G1 aumenta 100 graus. Pessoal, aumentar 100 graus é igual a aumentar 100 Kelvin. Porque nós lembramos que ΔK é igual a ΔC. Ou seja, a variação em Kelvin é igual à variação em graus Celsius. É ou não é? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já sei a temperatura final desse gás. É 400. Porque a variação de Kelvin é igual à variação de Celsius. Aumentar 100 graus Celsius é igual a aumentar 100 Kelvin. Tá legal? Então, vamos nessa. Aqui, pessoal, eu vou dizer que esse êmbolo, ele se desloca um determinado X. Tenho que lembrar que essa área aqui, ó, é uma área S. E o êmbolo, ele sai daqui e se desloca um determinado pedaço X. Esse êmbolo que estava aqui, ele termina aqui, ó. O êmbolo se deslocou, professor. Se deslocou um tamanho X, né? Isso. Ele quer saber exatamente o deslocamento do êmbolo. Pessoal, o volume não era V? Se o êmbolo sai dessa posição aqui e ele vem para cá, esse volume aqui é o quanto aumentou, o volume do gás 1. Sim ou não? Estava aqui, se deslocou para cá, o volume que aumentou é isso aqui. É um cilindrinho, né, professor? Sim, você pode dizer que o aumento de volume aqui é a área da base, que ele diz que é S, vezes a altura do cilindro, que é X. Então, isso aqui seria o quanto eu ganhei de volume, né, professor? S vezes X, ou seja, a área da base vezes o comprimento do cilindro. Então, eu vou armar aqui já um PVT Povotó. Que isso, professor? Ué. A quantidade de gás muda? Não. Então, eu vou chamar de PVT Povotó mesmo. Eu não vou botar o número de mols aqui, tá bem? A quantidade de gás não mudou, então eu nem penso nisso. PVT igual a Povotó. Legal. Situação inicial, pessoal. Pressão inicial igual a pressão final, transformação isobárica. Volume inicial, a questão diz que é V. Temperatura inicial, 300. Lembrando que estou utilizando só o gás 1 para matar a questão, tá vendo?
V sobre 300. Isso é igual, professor. Volume final é V mais esse cilindrinho aqui, né? O êmbolo não se deslocou, mais esse cilindrinho aqui. Quanto é que vale o voluminho do cilindro, professor? SX. Esse é o volume final. V mais SX. Beleza, pessoal? Área da base vezes altura. Dividido por quem? Por 400, pessoal. Porque a temperatura desse gás aumenta em 100 graus Celsius. É a mesma coisa que aumentar 100 Kelvin. Só resolver isso aí e achar o X, pessoal. Corta, 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 corta. Vasco da Gama. Beleza. Vai ficar aqui então, ó, 4V igual a 3V mais 3SX, multiplicando cruzado. Terminando a questão, 4V menos 3V vai me dar V. Isso é igual a 3S vezes X. Como ele pediu o deslocamento X, vai ser V dividido por 3S. Beleza, pessoal? V dividido por 3S. Letra D, a nossa resposta. Legalzíssima, né? Nem utilizei o gás 2, professor. Show de bola. Número 5, pessoal. Ó, já foi. Vem comigo na 6. Um corpo de massa igual a 1 kg, inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito, está preso a uma mola de massa desprezível e de constante elástica K igual a 16. Essa é a constante elástica dessa mola aí, pessoal. Beleza, Igor? O corpo recebe um impulso para a direita, de módulo igual a 2 Newton-segundo, professor. Esse é o impulso que ele recebeu. E passa a descrever um movimento oscilatório. É o famoso MHS, não é mesmo? A amplitude de oscilação em metros é. Ele quer saber a amplitude. Professor, como é que eu resolvo essa questão rápido aqui? Pessoal, ele me disse que o bloco ele recebe um impulso. Se o bloco recebe um impulso, esse impulso varia a quantidade de movimento do bloco. Tá legal? Então a primeira coisa é descobrir o quê? Qual foi a velocidade que esse impulso colocou nesse bloco aí. Eu vou dizer então que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso vale 2. E a variação da quantidade de movimento? Massa vezes velocidade final, menos massa vezes a velocidade inicial. Tá legal? Só que estava o sistema parado, a velocidade inicial é 0. O sistema estava em repouso. Ele fala isso, ó. Certo? Então vai ficar 2 igual massa do bloco, professor, 1 kg. Então a velocidade que esse bloco aí, pessoal, adquiriu, a velocidade que esse bloco adquiriu vale 2 metros por segundo. Tá, professor? E em que essa velocidade aí ela me ajuda? Pessoal, essa é a velocidade que o bloco adquire quando ele está aqui na posição de equilíbrio, ó. Se essa é a velocidade que ele adquire quando ele está na posição de equilíbrio, lembra que esse movimento oscilatório ele tem amplitude e tem a posição de equilíbrio ali, né? Aqui na posição de equilíbrio, pessoal, a velocidade é máxima. Já aqui nas posições do cantinho é que a velocidade é 0, né? No A e no menos A. Ou seja, a velocidade no meio é máxima. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque no MHS a gente tem duas formas de calcular, tem na verdade várias, mas as duas mais utilizadas para se calcular a energia mecânica total do MHS. Ou a gente usa aqui o ponto de equilíbrio para calcular a energia mecânica, porque nesse ponto a energia potencial do sistema é 0. Aí você diz que a energia mecânica ali no meio, ela vai ser massa velocidade ao quadrado dividido por 2. Professor, essa velocidade ela tem que ser máxima, né? Exatamente. Por quê? Porque a energia potencial é 0, a velocidade ali no meio é máxima. Mas a gente também tem uma outra forma de calcular a energia mecânica de um sistema. Professor, é só pegar a posição A, né? É só pegar a posição de amplitude, né? Porque lá o bloco está parado, então não tem cinética. Então lá a energia mecânica ela vai ser só potencial elástica. E seria Ka ao quadrado sobre 2. Tá vendo que eu estou chamando x da mola de A? Beleza, pessoal? O que eu posso dizer? O sistema não é conservativo? Não tem atrito, não tem força dissipativa. Então essa energia mecânica e essa, pessoal, são iguais, cara. Eu só estou calculando em posições diferentes. Então eu posso igualar essa porcaria. Então você vem aqui e diz o seguinte, ó, m vezes a velocidade máxima ao quadrado dividido por 2 tem que ser igual a Ka ao quadrado dividido por 2, velho. Beleza, pessoal? Tem que ser igual, é energia mecânica, sistema conservativo, Vasco da Gama. Massa vale 1, a massa vale 1. Velocidade máxima, 2 ao quadrado, 4. O K não vale 16? Isso é igual a A quadrado. Então a amplitude disso aqui ao quadrado, pessoal, é 4 sobre 16. Jogando a raiz ali, quem vai ser A? Raiz de 4 é 2, raiz de 16 é 4. 2 sobre 4, essa amplitude, ela só pode ser meio.
essa amplitude, ela só pode ser meio. Questão muito legal de MHS, né, pessoal? Bem legal aí. Questão quente pra EAR, hein, velho? Misturando impulso, quantidade de movimento. Pois é, questão boa. Beleza? Questão número 6 na sua tela já foi. Bora para número 7, meu querido. Ao se esfregar um bastão de vidro com um pano de lã inicialmente neutros, ambos se eletrizam com cargas elétricas de mesmo valor absoluto, igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 13. Essa é a carga, pessoal, que eles têm. Só que não vai ser a mesma carga em sinal, é só em módulo, tá? Porque numa eletrização por atrito, o corpo que perde elétrons fica positivo. O corpo que recebe os elétrons que o outro perdeu fica negativo. Ele recebeu carga negativa, né? Beleza? Então aqui, galera, ó, você vai dizer o seguinte, ó, sendo que o bastão adquire carga positiva e o pano adquire carga negativa. Tudo bem? Aí ele quer que você marque aqui o que é correto. Professor, o que é certo? 2 vezes 10 a sexta elétrons do pano para o bastão. Será que é isso que tá certo, pessoal? Será que eu posso dizer que isso aí é uma verdade? Pessoal, sempre pense que numa eletrização por atrito, quem termina positivo é quem perdeu elétrons, velho. É quem perdeu elétrons. Bugou o meu cérebro, cara. Eu queria falar, mas eu não lembrava. O meu cérebro bugou. Preciso de café. Vamos lá. Então aqui, pessoal, como é que seria essa brincadeira aqui, né? Vou dizer aqui o seguinte, cara. Bem, faltou uma parte do comando da questão aqui, claramente, né? Assinale o que for verdadeiro. Pronto, imagina isso aí. Assinale o que for verdadeiro. Pessoal, ele me diz que o bastão adquire carga positiva. Então você pode dizer, ó, que o bastão ele perde elétrons. Se o bastão perdeu elétrons, o pano ele recebe, né? Recebe elétrons. Tá legal? O pano ele vai receber os elétrons. Professor, esse cara que adquiriu carga positiva, ele não pode ganhar prótons não, porque próton é positivo. Não, cara. Próton não se desloca de um corpo para o outro. A única forma que um corpo tem de mudar a sua carga é perder ou ganhar elétron. Então você já elimina as que falam sobre prótons. Ó, 1 vezes 10 a sexta elétrons do bastão para o pano e 1 vezes 10 a sexta prótons. Não, esquece, essa letra D aqui tá muito ruim. Porque não tem transferência de prótons, pessoal. Esquece isso. Tá legal? Olha o que diz a letra A, pessoal. 2 vezes 10 a sexta elétrons do pano para o bastão. Pessoal, como é que vai sair elétron do pano e ir para o bastão se o pano terminou negativo, cara? O pano ele não recebe elétron, então não tem como sair elétrons do pano e ir para o bastão. Beleza? Não tem como sair elétrons do pano e ir para o bastão. C, vamos olhar C aqui. 2 vezes 10 a sexta prótons não, professor. Prótons não, velho. Então você não tem que fazer conta nenhuma nessa questão, você só tem que saber o básico, professor, só o básico. Eu estou mostrando essa questão aqui para vocês porque às vezes na prova da EA, uma prova muito corrida, a galera acaba nem analisando ali, cara, racionalmente a questão. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo isso sabem, mas tem uma galera que já cai dentro. E a carga do corpo tem que ser igual a N vezes a carga elementar. É agora que eu vou descobrir esse número de elétrons aí. Aí quando tu vai olhar as alternativas, só tinha uma que cabia. E tu ficou um bom tempo fazendo conta. Quem é a carga? 3,2 vezes 10 a menos 13. É o que ele falou aqui, ó. Vamos lá. Isso é igual a N. Carga elementar, professor. 1,6 vezes 10 a menos 19. Professor, ele vai me dar isso, a carga do elétron? Ele vai me dar a carga do próton? Não sei. É melhor que tu saiba. Na maior parte das vezes ele dá esse valor. Tudo bem? Olha que legal. Aí você vai e faz a bagaça aí, ó. Quem é N? N é 3,2 vezes 10 elevado a menos 13, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 3,2 por 1,6 vai me dar 2. 10 a menos 13 menos 19, 10 elevado a sexta. Certo, pessoal? Aqui só seria você saber mesmo o 2 vezes 10 a sexta. E aí quem recebe elétrons? O bastão. Pronto, letra B. Tá entendendo? Então não dá esse mole não, analisa primeiro as alternativas, cara. Se o comando da questão é muito grande também, aqui tem comando de menos, né? Aqui tem de menos o comando, faltou um pedacinho. Só que quando a questão é muito grande, aí você vai direto na pergunta para ver o que está acontecendo, entendeu? Pega essas ratarias aí, cara, isso vai melhorar a tua velocidade na resolução das questões. Número 8, vamos embora. Um gerador não ideal. Gerador não ideal, pessoal, tem resistência interna. Um gerador não ideal possui uma força eletromotriz Z e resistência interna Rzinho.
ele é ligado a um resistor R de 5 ohms. Sabe-se que o gerador fornece uma corrente elétrica de 2 amperes ao circuito. Então a corrente que passa nesse circuito aí, aonde está ligado esse Rzão, é 2 amperes, né? Beleza. E que 80% da energia total fornecida pelo gerador é dissipada no resistor externo. Ou seja, da energia toda que o gerador tem, 80% é dissipado lá no resistor externo. Com base nessas afirmações, ou informações, né, determine a razão Epson, que na real é E ali, né, E dividido por Rzinho, entre a força eletromotriz do gerador e a sua resistência interna. Desconsidere qualquer outra resistência além da interna do gerador e do resistor Rzinho. Então, pessoal, se 80% da energia do gerador está indo para o circuito e o circuito só tem Rzão, porque ele fala para desconsiderar qualquer uma outra, olha como é que seria a imagem dessa bagaça aqui, ó, resistência interna, Rzinho, aqui está o Epsilon, e aqui, pessoal, é onde está a solitária, né? A resistência ali, Rzão solitária. Meu circuito é esse, pessoal. Beleza? Aqui está meu gerador, ó, até botar uma pilha aqui bonitinha, ó. Aqui está meu gerador. Beleza, professor, show de bola. E daí? E daí que eu vou pegar as informações que ele me deu. Equação característica do gerador. U é igual a Epsilon menos Ri. Pessoal, o que é aquele U ali mesmo? Esse U aqui, pessoal, é aquilo que vai para o circuito. Esse U é o fornecido. Esse Epsilon aqui é o total. Tudo bem? É o total. Professor, o fornecido é o quê? É o total menos a queda de tensão que tem dentro dele mesmo. Concorda que esse próprio Rzinho dele mesmo já consome uma parte da DDP? Então, o que a questão nos diz aqui? Vamos sublinhar alguns dados aqui, pessoal, interessantes. Corrente que vai passar no circuito. 2. 80% da energia total fornecida pelo gerador é dissipada no resistor externo. Ou seja, esse fornecido é 80% do total, é 80% de Epsilon. Acabou a questão. Acabou a questão. Porque olha só, corrente vale 2 e o U, quem é o U, professor? É o que ele manda para cá. U é o que ele manda para o Rzão. Pessoal, U é 80% do total. Então você vai dizer que o que ele mandou para o circuito foi 80% do total, que é Epsilon. Então, quem é a DDP do circuito em relação a Epsilon, né? U é 0,8 Epsilon. Vamos nessa? Fornecido, 80% do total. Isso é igual ao total menos resistência interna, professor. Ele está querendo uma razão, então não temos o valor da resistência interna. Vezes, quem é o I? I não é a corrente? 2. Se você jogar esse menos 2R para o outro lado, vai ficar 2R positivo. Se você pegar esse 0,8 Epsilon e jogar para cá, vai ficar Epsilon menos 0,8 Epsilon. Então você vai ter que 2Rzinho, pessoal, é igual a 0,2 Epsilon. Ou seja, quem é Epsilon dividido por R, né? Epsilon dividido por R vai ser 2 dividido por 0,2. Ou seja, 20 dividido por 2. Isso vai me dar 10. Essa razão é 10. Beleza, pessoal? Questão legal, né? Diferente, né? De gerador não ideal, né? Ele me deu um percentual que ele forneceu para o circuito. Através disso que a gente conseguiu matar e fazer aí a razão que ele pediu. Não se esqueça da equação característica dele aí. Tá, pessoal? A equação característica é U igual a Epsilon menos Ri. Também pode perguntar para você qual é a corrente de curto, né? Toda vez que você tem uma corrente de curto, certo? ICC, corrente elétrica de curto, o gerador não está fornecendo nada. O U é 0, certo? Aí você escreve assim, ó, 0 é igual a Epsilon menos R vezes a corrente de curto. Sempre que essa corrente aqui ela for a de curto, a DDP fornecida para o circuito é 0. Beleza? Vamos que vamos, pessoal. Relembramos legal o gerador aí? Bora para a próxima. Número 9. Um estudante colocou uma barra homogênea de comprimento L e massa igual a 450 gramas em um eixo fixo de rotação. Aqui ele indica onde nós temos o eixo fixo de rotação. Beleza. Distante L sobre 4 do centro de gravidade da barra. De modo que o único movimento que a barra pode efetuar é o de rotacionar livremente, sem atrito, sobre o eixo fixo. Em seguida, para a barra ficar em equilíbrio na horizontal, ele fixou entre a extremidade direita da barra e o teto uma corda inextensível. Vai ter tração, né, professor? Vai, com certeza. De massa desprezível, como mostra a figura a seguir. Desprezando as dimensões do eixo fixo de rotação, de forma que o centro de gravidade da barra se localize exatamente em seu ponto médio, e considerando a aceleração da gravidade igual a 10, qual a força de tração que a corda exerce
sobre a barra para mantê-la em equilíbrio estático. Bem, pessoal, aqui é só você desenhar as forças, né? Eixo fixo de rotação, tu já sabe onde é que está o eixo de rotação. Professor, o que eu uso para matar essa questão aqui? Pessoal, para garantir que essa barra esteja em equilíbrio, o momento do seu sentido horário tem que ser igual ao momento do sentido anti-horário, para você garantir que essa barra não gira para nenhum dos dois lados. Desenha as forças aí que tu vai entender melhor, vai. Aqui tu tem o quê? No meio aqui tu vai ter o peso da própria barra, a questão diz que ela tem 450 gramas. Beleza, professor? E aqui tu vai ter a tração na corda, né? Aqui tu tem a tração da corda. Bem, enquanto esse peso tende a rotacionar essa barra nesse sentido aqui, ó, porque aqui está o eixo de rotação, olha o que a tração tende a fazer, rotacionar no sentido oposto, tudo bem? Então você vai garantir aqui, pessoal, o seguinte, né? Aqui tu tem que garantir que o momento feito pelo peso, momento ou torque, tanto faz, é a mesma coisa, o momento feito pelo peso tem que ser anulado pelo momento feito pela tração. Só que aqui, pessoal, você não precisa usar a tração toda, né? Tu não precisa usar a tração toda. Por quê? Dá para decompor, professor? Vamos decompor essa tração aí, pessoal. Vou dizer que aqui existe um ângulo θ, tudo bem? Então, na hora de decompor esta tração aí, você vai ter uma componente dela aqui, ó, que é quem? Essa componente aqui, pessoal, é T vezes. Se aqui é θ, pessoal, ó, se aqui é θ, aqui é θ também. Então, tu vai ter que aqui é T cosseno de θ. Sim ou não? E a outra componente, ó, seria quem? Seria T seno de θ. Pessoal, claramente a gente consegue ver aqui que o T seno de θ não seria capaz de rotacionar essa barra. É impossível, pessoal, que uma força, que a linha de ação dela passe em cima do ponto de giro, rotacione o corpo. Professor, a linha de ação da força de terceno passa em cima do ponto de giro? Passa, ó. Observa a linha de ação de terceno aí, ó. Não passa em cima do ponto de giro? Passa. Ou seja, ela não seria capaz de rotacionar essa barra. Portanto, pessoal, da tração, a única componente que realiza torque, que faz momento, é o T cosseno. E tu já sabe, né? O momento feito pelo peso, o momento do peso, tem que se anular com o momento de T cosseno. Beleza? Momento do peso seria peso vezes o braço de alavanca. Qual é o braço de alavanca da força peso, professor? Seria essa distância aqui, né? L sobre 4. L sobre 4. Isso é igual. Momento de T cosseno. Vai ficar força, que é T vezes o cosseno de um ângulo que eu nem sei quem é ainda, vezes momento de T cosseno precisa do braço de alavanca. Qual é o braço de alavanca? É a distância da linha de ação da força até o ponto de giro. Seria L sobre 2 mais L sobre 4. Pessoal, L sobre 2 mais L sobre 4, não é esse pedaço aqui? L sobre 2 mais L sobre 4. E quanto é que dá isso, professor? 3L sobre 4. Beleza? 0,75, né, professor? Sim. Aqui vai ficar 3L dividido por 4. Ó, aqui nós vamos de Tramontina, corte rápido, ó. L sobre 4 aqui, Vasco da Gama. Beleza? Professor, o peso aqui eu sei calcular? Sabe, pessoal? Sabe. Sabe porque ele te deu a massa, 450 gramas. Coloque em quilo, sempre. Vai ficar aqui 0,45 quilos, 10 da gravidade. Isso é igual tração, que nós queremos descobrir, falta o cosseno. Da onde eu vou tirar o cosseno? Daquele triângulo bonito que ele deu ali, né? Pessoal, se aqui é 6 e aqui é 8, a hipotenusa tem que ser 10, certo? Então você tem aqui, ó, 60, 80, 100. É um triângulo 6, 8, 10. Beleza? Tá. Então, quando a gente for fazer esse ângulo aqui, como é que seria o cosseno, né? Não seria 60 sobre 100, porque o cosseno, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Corta, corta, 6 sobre 10. Então, o cosseno ali, pessoal, já vou colocar, ó, 6 dividido por 10. Beleza, professor? Quanto é que vai dar essa tração aí para nós, professor? Vamos ficar aqui, então, com o seguinte, pessoal, ó. 0,45 vezes 10, 4,5. Passando esse 10 para cá, multiplicando também, pessoal, aqui tem um 3 ainda, né? Passando esse 10 para cá, multiplicando também, dá 45. Concorda? Então, nós vamos ficar aqui, ó. Nós vamos ficar aqui, então, com o seguinte, né? 0,45 vezes 10, 4,5. Joga 10 para lá, 45. Então, vai ficar 45 dividido por 3 vezes 6, 18. Na verdade, eu vou dividir separado, ó. 45 dividido por 3, joguei o 3 e o 6, tá vendo? 45 por 3 vai me dar 15, e 15 sobre 15 dividido por 6, isso tem que me dar 2 e alguma coisa aí, velho. Né? 2,5, pronto, 2,5. Professor, fez de cabeça? Claro, fiz nada, cara, carteei pelas opções. Pelas opções, cara.
beleza? Tem que ser mais que 2, mas também não pode ser 11, né? Então é 2,5. Faz a conta aí que vai bater, beleza? Questão aí de momento, pessoal, de torque, muito legal pra gente, tá? Bora para número 10. Analise as afirmativas que seguem referentes a fenômenos descritos pela física moderna. Vamos lá. A energia de um fóton é diretamente proporcional à frequência. Essa é muito verdadeira, pessoal. A energia do fóton, ela é H vezes F, diretamente proporcional à frequência da onda. Verdadeira. 2. A velocidade da luz no vácuo tem um valor finito, considerado constante para todos os referenciais inerciais. E ainda digo mais, ó, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Beleza? Velocidade da luz no vácuo, valor finito. Não é infinito, finito. Beleza? 3. No efeito fotoelétrico, há uma frequência mínima de corte, abaixo da qual o fenômeno não se verifica. Ou seja, sabemos, pessoal, que o fenômeno não vai se verificar. Não acontecerá o efeito fotoelétrico se a frequência da luz for abaixo da mínima, qualquer que seja a intensidade da luz incidente. É verdade isso, tá, pessoal? É verdade isso, tá? O efeito fotoelétrico, para ele acontecer, não depende da intensidade. Não depende do número de fótons. Depende da energia de cada fóton. Porque um dos postulados de Einstein é dizer que cada elétron só interage com um fóton. Então, se você tem o fóton ali com energia suficiente para arrancar o elétron, beleza. Se não, Brasil. Não dá para juntar 3 fótons para arrancar um elétron só. Então não depende da intensidade da luz, depende só da frequência para poder o elétron pular. Tá legal? Então essa 3 ela tá boa demais. Já dá tempo para marcar, né, pessoal? 1, 2 e 3. Não é isso? 1, 2 e 3. 4. A fissão nuclear acontece quando núcleos de pequena massa colidem, originando um núcleo de massa maior. Pessoal, aqui a gente tem um erro, né? Por quê? Porque isso não é fissão. Quando a gente fala sobre núcleos de pequena massa colidem, originando um núcleo de massa maior, isso não é fissão, cara. Fissão, pessoal, é a rachadura no núcleo. Você pega o núcleo e separa ele. Isso seria fusão, pô. Fusão. Certo? Quando você tem núcleos de pequena massa colidindo, originando algo maior. Fusão. Ha! Lembrei, professor. Lembrei. O Gotrunks. Caramba, só os fãs de Dragon Ball Z online agora. Professor, eu sabia que você era nerd. Essa cara não me engana. Claro, eu nunca neguei. Eu nunca disse o contrário, não é mesmo? Vamos lá. Então, Kakaroto, vamos embora para a próxima questão. Vamos embora para a próxima questão, pô. Vem comigo. Essa daqui, então, ficamos com a última sendo falsa. Número 11. Ao nível do mar, em um recipiente de capacidade térmica desprezível, misturamos 20 gramas de água líquida a 100 graus com 80 gramas de água a 10 graus. Então eu misturo água quente com água fria, né, professor? Água a 100 graus com água a 10 graus. A mistura troca calor com o meio externo e atinge o equilíbrio térmico a uma temperatura de 20. Até atingir o equilíbrio térmico, a quantidade de calor que é trocada entre toda a massa de água do recipiente e o meio externo. Nós queremos saber, pessoal, qual é a massa de nós queremos saber qual é a quantidade de calor que é trocada com o meio externo, né? Bem, para você saber qual é a quantidade de calor trocada com o meio externo, você não vai conseguir, pessoal, fazer Q1 mais Q2 igual a zero. Porque esse igual a zero significa que o sistema é isolado. E aqui o sistema não é isolado. O que eu faço aqui, professor? Aqui você tem que dizer o seguinte, pessoal, ó. A quantidade de calor liberada por um corpo não vai ser igual à quantidade de calor absorvida pelo outro. Então, a diferença entre o que um liberou e o que o outro absorveu é o que foi para o meio externo. Faz sentido, né? Então, primeira coisa, ele te deu a temperatura de equilíbrio, ó. Calcula a quantidade de calor que o mais quente liberou. Porque a gente sabe que é assim, o calor sai do mais quente e vai para o menos quente, né? Assim que funciona? Então vai ficar Q1 igual massa desse cara, calor específico e a variação de temperatura. Vem comigo, Q1 é igual. Quem é a massa, professor? Bem, a massa do primeiro, pessoal, é 20. Calor específico, 1. 100 graus Celsius é a variação? Não. Se a temperatura de equilíbrio é 20, vai ficar 20 menos a inicial dele. Então aqui, pessoal, essa quantidade de calor Q1, ela vai ser igual a menos 1.600. O que significa isso, professor? Essa é a quantidade de calor que o corpo mais quente perdeu. Será que todo esse calor foi absorvido pelo corpo mais frio? Vamos ver? O segundo corpo, pessoal, ó, Q2 eu vou também usar mc ΔT. Quem é a quantidade de calor absorvida pelo corpo 2? Massa do corpo 2, 80.
é água também, né? Calor específico, 1. Variação de temperatura final, que é 20, menos a inicial dele, que é 10. Então, pessoal, olha quanto que ele absorveu. Ele absorveu só metade. Ele absorveu, pessoal, só metadinha, né? Isso. Se ele absorve, pessoal, só metade, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dizer que para onde é que foi o resto? O resto foi para o ambiente, não tem para onde ir. Não tem para onde ir, porque o recipiente não absorve nada, ó, o recipiente tem capacidade térmica desprezível, certo? É ou não é? Então você vai dizer que o primeiro corpo liberou 1.600. Se o segundo absorveu só 800, para onde foi os outros 800? Para o meio. Então o sistema perdeu 800 calorias para o meio. Beleza? Situação de equilíbrio térmico legal. Essa questão acho que ela caiu na SpaceX. Beleza? Vem comigo na 12. Vem comigo na 12. Pessoal, em um laboratório industrial existe um recipiente de vidro que está completamente cheio com um volume V de mercúrio a 20 graus Celsius. Determine aproximadamente o percentual do volume de mercúrio que extravasa em função de V, quando o conjunto é aquecido a 140. Aqui tu não pode dar mole. Ó, aquecido até 140. Porém, temos temperatura inicial. Então aqui, ó, qual é a variação de temperatura aqui do sistema, professor? A variação de temperatura aqui, pessoal, ela é 120, né? A variação de temperatura é 120, né, professor? Isso, essa é a variação. Como é que a gente faz esse tipo de questão mesmo, professor? Eu tenho ali o coeficiente linear do mercúrio, vou ter que multiplicar por 3, porque o mercúrio é um líquido, e um líquido dilata volumetricamente, beleza? E aqui eu tenho a dilatação linear do vidro, linear. Eu também vou ter que multiplicar por 3, porque é um recipiente que tem volume. Aqui, pessoal, quando você tem esse recipiente completamente cheio, ó, o volume que extravasa aqui não é o que o líquido cresceu. Esse volume que extravasa aqui, ele é o que mesmo, professor? Ele é o quanto o líquido cresce a mais. Lembra disso? Que você chama isso aqui de volume aparente? Professor, e o que é o volume aparente, hein? Esse volume aparente, pessoal, ele é quanto o líquido cresce a mais do que o recipiente. Tanto é que se os dois crescerem a mesma coisa, não extravasa nada. É ou não é? Então isso aqui é o ΔV do líquido menos o ΔV do recipiente. É ou não é? Ah, verdade, professor. É o ΔV do líquido menos o ΔV do recipiente. Tem rataria, professor, para calcular esse volume que cai? Tem, usando um gama aparente. Quando é que eu posso utilizar isso, professor? Sempre que o volume inicial de líquido for igual ao volume inicial do recipiente. Sempre. Sempre que esses volumes iniciais eles forem iguais, pessoal, você pode usar o que eu vou mostrar aqui agora. Como é que eu vou fazer isso aqui, pessoal? Volume aparente. Professor, e como é que eu sei se os volumes iniciais são iguais? É quando o recipiente está completamente cheio. Professor, e se ele não tiver? Aí tu vai ter que usar isso aqui. Vai ter que abrir a dilatação do líquido, abrir a dilatação do recipiente, beleza? Agora, se forem iguais, é assim, ó, volume inicial vezes a variação de temperatura, e aqui vai ficar um gama aparente. O que é o gama aparente, professor? É a subtração dos gamas. É o menor, é o maior menos o menor. Beleza? Então vai ficar aqui, ó, volume aparente igual. Volume inicial, pessoal, ele chamou de V, não é isso? Tanto o volume do líquido como o volume do recipiente, porque está tudo cheio. Beleza? Variação de temperatura, professor, 120. E o gama aparente? Vai ficar, ó, eu vou multiplicar por 3, hein? Para não dar mole. Então eu já vou botar o 3 em evidência, porque eu vou ter que multiplicar o 3 tanto para esse como para esse, né? Então eu já vou multiplicar por 3, botando 3 aqui em evidência, tá vendo? Beleza, professor, saquei a jogada. Tá legal. Então, vai ficar como aqui, né? A gente vai dizer que vai ficar 3 vezes. Aqui não ficaria maior gama, 61 vezes 10 a menos 6, menos 9 vezes 10 a menos 6. Professor, vai sair rapidinho, né? Vai. Vai ficar aqui, então, 3 vezes 120, pessoal, é 360, né? Isso aqui vai ser, ó, 360. Então, já vou até colocar aqui bonitinho para ficar no talento para você, velho. Beleza? No talento. Vai ficar aqui, ó, 360, que multiplica V vezes 61 menos 9, pessoal. Isso vai me dar aqui 52. Não é isso? 52 vezes 10 elevado a menos 6. Belezinha, professor? Show de bola. Então, qual é o volume aparente? Professor, volume aparente é o volume que cai, né? Isso. É o volume que cai. Certo? 360 vezes 52 dá 18 mil. 18 mil, caramba. Como é que fala 18? Escreve 17. 18 mil. 18.720. Tá legal, pessoal? 18.720. E aí vai ficar aqui vezes 10 elevado a menos 6.
Beleza, então, vezes V, né? Ele quer em função de V. Então, quem é o meu volume aparente? Quem é o volume que extravasou aí, professor? Vai ficar, pessoal, ó, tem que andar com a casa 6 casas aí para a esquerda, né? Vai ficar 0, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 0,018 vezes V. 0,018, tem até um 7 aqui, né? Podia botar até um 19 ali, né? Pode dizer que esse volume aparente aqui é aproximadamente, pessoal, 0,019, tá legal? Porque tem um 7 aqui, dá para aproximar essa última casa aqui, 0,019. Se você multiplica por 100 para isso virar porcentagem, como é que ficaria isso aqui? Ficaria aproximadamente 2%, né? Porque ficaria 1,9%, tá legal? Então fica aproximadamente 2% de V é o que transborda. 2% de V é o que transborda. Gabarito, letra B. Belezinha? Questão bem legal de dilatação também. Segunda questão de dilatação que nós fazemos, hein? A primeira foi a do poste, né, professor? Sim, essa questão aqui bem legal. Tô mostrando para você que entrou agora no vídeo e tá olhando, já fizemos coisas legais aqui, meus amigos. Vambora! Vamos lá? Número 13. Uma barra uniforme condutora de massa 100 gramas e comprimento L igual a 0,5 metros foi posicionada entre duas superfícies rugosas. A barra permanece em repouso quando uma corrente elétrica I a atravessa na presença de um campo magnético de módulo B igual a 1 Tesla, constante e que aponta para dentro do plano da figura. O campo está para dentro. Com base nessas informações, determine o módulo e o sentido da força de atrito resultante que atua na barra e o sentido. Beleza. Com base... eu botei de novo enunciado aqui e aqui. Eu tô bom de enunciado, né, velho? Eu tô bom de enunciado. Mas dá para entender o que a questão quer, pessoal. Quer saber o sentido do atrito e quer saber o valor dele. Só que aqui, observa só. Uma barra uniforme condutora de massa. Isso aqui, ó, vou sublinhar tudo. De massa. Qual é a massa aí, professor? A massa da barra é 100 gramas. O comprimento é 0,5. Ela foi posicionada entre duas superfícies rugosas. Duas. Professor, tem atrito dos dois lados? Verdade. Tem atrito dos dois lados. A barra permanece em repouso quando uma corrente elétrica valendo 2 a atravessa. O campo que ela está imersa é 1. Pessoal, então na real, para isso aqui permanecer em repouso, para isso aqui ficar em equilíbrio, tem que saber para onde aponta a força magnética, não é verdade? Professor, como é que eu faço isso? Regra da mão direita, pessoal. Ó, ponta dos dedos para dentro da folha, porque a ponta dos dedos, ela fica no sentido do campo. O seu polegar tem que estar no sentido da corrente, que aí na figura está para a esquerda. Ou seja, ponta dos dedos para dentro, polegar para a esquerda, dá o tapa. Essa barra, então, ela está sofrendo uma força magnética para baixo. Professor, mas não tem um negócio de tapa negativo? Esse tapa negativo, pessoal, é só em carga elétrica. Quando você trabalha com corrente elétrica em fio, aí não precisa. É só esse aqui. Tá legal? Então vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Professor, em carga elétrica negativa. Isso, aqui não precisa. Então a força magnética aponta para baixo. O peso da barra também aponta para baixo. Beleza, pessoal? E aí você tem que pensar, quem é que equilibra esses caras? Então, é o atrito da barra com as paredes ali, né? As forças estão vindo para baixo, o atrito aponta contra a tendência de movimento, contra a tendência de escorregamento. A tendência de escorregar é para baixo, os atritos apontam para cima. Garantindo aí a minha condição de equilíbrio, pessoal, 2 vezes Φ tem que ser igual ao peso da barra mais a força magnética. Professor, como é que eu calculo a força magnética nessas condições aí? Pessoal, força magnética em fio condutor imerso em campo magnético, a gente chama de Bill, né? Então essa força magnética aqui, ó, vai ser Bill. Tá legal? Isso aqui é o peso. E o atrito a gente quer achar. Bem, pelo menos a gente já sabe que o atrito aponta para cima. Então ele não aponta para baixo e ele não aponta para baixo. Ele aponta para cima. Ou é letra A ou letra C. Beleza? Vamos comigo então, pessoal. Peso da barra. Bem, a gente sabe que a massa é 0,1 kg, né? Porque 100 gramas, né? Então, 0,1 kg vezes 10 da gravidade. Certo, pessoal? B é o campo. Corrente elétrica, vale 2. E a gente tem o comprimento sendo meio, né? O comprimento é 0,5. Tudo bem, pessoal? Então, 2 Φ tem que ser igual a isso aí. Aqui, pessoal, eu tenho 1. Corta 2 com 2, ali eu também tenho 1. Então, se 2 Φ tem que ser igual a 2... Quanto é que dá o Φ, pessoal? Φ igual a 1 newton. Tá legal? Φ é igual a 1 newton, né, professor? Show de bola. Ou seja, temos aqui resposta na letra C. Questão bem legal, né? Barrinha presa nas duas paredes. Professor, você vai falar isso depois de toda a questão? Claro que vou, pô. Eu adoro essas questões. Vambora. Número 14. As cordas A e B e BC estão tensas.
Estão maracugindo. Estão tensas, unidas como se mostra a figura abaixo. A relação entre as massas é dada por, aí ele me dá que a massa entre B e C, essa corda aqui, é o dobro da massa entre A e B. Se a onda na corda AB se propaga com uma velocidade v, indique verdadeiro ou falso para as preposições abaixo. Não é proposições, não. Preposições não é proposições, não. Acho que é proposições, hein, velho. Não sou nenhum especialista aí, não, mas parece ser... Tipo assim, eu estou te propondo algo. Aí você diz se é verdade ou mentira. Acho que é... Vamos lá, segue o baile. 1. A onda se propaga com maior velocidade na corda AB. Pessoal, isso é verdade. Porque a corda AB, ela é uma corda menos densa, certo? Nós sabemos que a velocidade da onda na corda, ela é dada pela raiz da tração dividido pela densidade linear da corda. Professor, como é que eu calculo a densidade linear mesmo? É a massa da corda dividido pelo comprimento. Então você vê que a corda AB, além de ter maior comprimento, né, 2L, ela ainda tem, ó, menor massa, né? A massa dela é pequena. Tanto é que a massa de BC é o dobro. É o dobro, certo? Se você calcular a densidade da corda AB, vamos calcular? Vamos dizer que a massa de BC, a massa de AB é uma massa M. Já a massa de BC, eu vou dizer que é 2M. Tá legal? Como é que a gente calcula, então, a densidade da corda AB? Vai ficar M dividido por 2L. Não é isso, professor? Sim, é isso. M dividido por 2L. E a densidade da corda BC? Vai ficar 2M dividido por L. Pessoal, aqui eu tenho metade de M sobre L. Aqui eu tenho 2 vezes M sobre L. Ou seja, a densidade da corda BC é 4 vezes a densidade da corda AB. Né? 4 vezes, meu irmão. A corda BC, ela é 4 vezes mais densa. Tá legal? Então, claro que a velocidade vai ser maior aonde você tiver menos densidade, tá vendo? Então, a velocidade é maior na corda AB. 1. 2. A onda demora o mesmo tempo para se propagar em ambas as cordas. Aí a gente tem que pensar o seguinte. Como é que a gente calcula a velocidade da onda? Raiz da tração dividido pela densidade. Pessoal, vamos calcular a velocidade na corda AB? Seria raiz da tração dividido pela densidade na corda AB. E aí eu vou dizer o seguinte, já que eu tenho isso aqui, né? Eu sei que a outra corda, ela tem a densidade 4 vezes a densidade de AB, eu vou dizer que essa corda grossa tem densidade 4μ e essa daqui tem densidade μ. Tá legal? Então eu vou colocar a densidade dela sendo μ. Essa é a velocidade na corda AB. E a velocidade na corda BC, professor, seria quem? Raiz da mesma tração, a corda está tracionada igual, dividido, pessoal, por 4μ, né? Só que esse 4 ele sai, né? Então qual é a velocidade da onda na corda BC? Vai ser metade de raiz de T sobre μ, né? É ou não é? Só que esse raiz de T sobre μ, ele não é a velocidade na AB? Não é a velocidade na corda fina? O que eu estou querendo dizer para você? A velocidade aqui, pessoal, daqui para cá, ela é metade do que a velocidade que essa corda AB tem. A onda na corda, né? A velocidade na corda fina é o dobro da velocidade na corda grossa. Só que aqui, nós também temos que percorrer o dobro do caminho, né? Então, como é que ficaria o tempo aqui? Tempo seria igual a espaço sobre velocidade, não é isso? Tempo é igual a espaço dividido pela velocidade. O espaço é 2L, que tem que percorrer, mas a velocidade eu vou acabar chamando aqui de V mesmo, né? Isso seria o tempo para passar na corda AB. E o tempo, pessoal, para passar na corda BC seria espaço, que é L, dividido pela velocidade. Sim ou não? Mas a velocidade na corda BC é V sobre 2. É metade dessa velocidade aqui, né? Aí acaba o 2 indo lá para cima. Vai ficar 2L sobre V. Em outras palavras, falando português claro, se eu tenho o dobro da velocidade, mas eu tenho que percorrer o dobro da distância, eu vou levar o mesmo tempo do que o cara que tem metade da minha velocidade, mas ele só tem que percorrer metade da minha distância. Acho que você pegou a ideia, né? Então, a onda demora o mesmo tempo para se propagar em ambas as cordas. Tá legal? Tudo certo aqui. 3. O comprimento de onda na corda AB é o triplo. Não tem nada de triplo aqui, pessoal. Não dá para aparecer um 3 aqui. Comprimento de onda na corda AB é o triplo do comprimento. Não, pessoal, o comprimento de onda aqui não tem como. Frequência é a mesma e a velocidade uma é o dobro da outra. Então não tem como aparecer um comprimento de onda aqui sendo 3 vezes, tá legal? Então nós sabemos que isso aqui, ó, tá falsa,
VVF seria algo bom pra gente marcar aqui. Tá legal? A 14, ó, is that. Bora na 15. Duas partículas de mesma massa e carga. Opa, isso é sublinho com certeza. A Yara adora esse tipo de questão. Duas partículas de mesma massa e mesma carga estão percorrendo movimentos circulares uniformes, movendo-se num campo magnético. Adora, a EAR adora esse tipo de questão, certo? E aí ele coloca o seguinte: qual das preposições, meu Deus, é preposição mesmo, não é possível. Eu sou muito ruim em ler o português, só pode. Qual das proposições abaixo é a verdadeira? Pô, não vai me humilhar nos comentários, porque eu não sei isso não, hein, velho. Me respeita. Você me respeita, beleza. Vamos lá. Qual das preposições abaixo é verdadeira? A partícula 1 tem trajetória de raio R1 e a partícula 2 tem trajetória de raio R2. Só que ele diz, pessoal, que R2 é maior do que R1. Certo? Então, vamos lá. Vamos anotar aqui. Lembrando que o raio, essa fórmula que deve ser a que mais caiu na EAR nos últimos 3 anos, lembrando que o raio tem que ser igual a mv dividido por QB. Sim ou não? Ele me fala, pessoal, que tem a mesma massa e tem a mesma carga. Sim ou não? Beleza, ele me fala isso aqui em cima. Ele também me diz, pessoal, que elas estão imersas no mesmo campo magnético. Então, já sabemos que quem tem maior raio tem maior velocidade. É ou não é? A massa é igual, a carga é igual, o campo é o mesmo, o raio aqui é proporcional à velocidade. Como ele diz que R2 é maior do que R1, vamos dizer que a velocidade da partícula 2 é maior do que a velocidade da partícula 1. Acho que faz sentido isso aqui, né? Razoável isso, né? Beleza, professor. Show de bola aqui, então. Letra A. O trabalho realizado pela força magnética sobre a partícula 1 é maior. Não. A força magnética não realiza trabalho nessas condições, pessoal. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, esse cara aqui girando e a força magnética, ela tá apontando para o centro da trajetória, velho. A força magnética nessas condições aí, pessoal, ela é a força resultante centrípeta. Ou seja, nós não podemos nunca dizer que a força resultante centrípeta realiza trabalho, porque o deslocamento está sempre perpendicular a ela, tá legal? Então, força resultante centrípeta não realiza trabalho. Professor, mas a força magnética, ela realiza trabalho em alguma condição aí? Sim, só naquele bio lá. Se, por exemplo, a força magnética aqui puxar esse fio para baixo, ela vai estar realizando trabalho. Também é uma loucura dizer que a força magnética nunca realiza trabalho. Ela nunca realiza trabalho quando ela está aplicada em uma carga elétrica que está girando ali. Beleza? Então, vamos embora. O trabalho realizado pela força magnética, essa letra A e a letra B fala de trabalho realizado pela força magnética. Forças que que apontam, né, fazendo 90 graus com deslocamento, não realizam trabalho. Letra C, professor. Bem, a letra C diz que a energia cinética da partícula 1 é maior. Não é. Quem tem maior velocidade é a partícula 2. E como a massa é igual, quem tiver maior velocidade vai ter maior energia cinética. Gabarito letra C. Desculpa, letra D. Tá bem? A energia cinética da partícula 2 é maior. Show de bola, professor. Questão número 15, ó. Pô, vem na 16. O professor de física Igor Brito desafiou seus alunos a criarem um método experimental para encontrar a massa m de um cubo, mas sem usarem balanças. Isabel, uma de suas alunas, realizou os seguintes procedimentos. 1. Preparou uma tábua com área A na parte superior, espessura H e com massa 10 quilos. 2. Verificou que a tábua ficou 1 centímetro afundada ali, imersa ao ser colocada em água. A diferença do português, né? O enunciado, imersa. Eu falando afundada, imersa. Beleza? Aí ele fala o seguinte, verificou que a tábua... Pera aí, pô. Pulei aqui. Preparou uma tábua com área A na parte superior, espessura H, e com massa 10 kg. Verificou que a tábua ficou 1 centímetro imersa ao ser colocada na água. Verificou que a tábua ficou 1,6 centímetros imersa quando o cubo foi colocado em sua parte superior. E finalmente calculou a massa desse cubo com os dados obtidos. Bem, pessoal, qual é a massa da tábua, né? Eu vou focar nisso aqui primeiro. Qual é a massa dessa tábua sozinha? Quando ela está sozinha. Bem, a tábua, ela tem uma área A na parte superior. Ah, entendi, professor. E ele está com uma massa de 10 quilos. Isso fez com que ela afundasse 1 centímetro. Então eu vou pensar nessa primeira parte da questão aqui, pessoal. Depois eu vou passar para a parte do cubo, porque a gente tem que achar algum dado utilizando essa primeira situação. Olha só, aqui o peso ele é igual ao empuxo, certo?
Peso igual ao empuxo, certo, professor? Quem é o peso? Se essa tem massa 10 kg, pessoal, vamos lá, vai ficar mg, que é o peso. Quem é o empuxo, professor? Densidade do líquido, gravidade e o volume do corpo. Na verdade, não vamos colocar todo o volume do corpo, né? Eu vou escrever até diferente aqui, ó. É volume submerso. Porque aqui não está o corpo todo submerso. Vou cortar a gravidade. Quando a gente corta a gravidade, é ótimo, porque a gente fica mais à vontade para trabalhar com unidades. Eu, por exemplo, posso começar a trabalhar com centímetro, desde que eu coloque centímetro de um lado e de outro, certo? Eu posso começar a trabalhar com grama, desde que eu coloque grama de um lado e grama do outro. Então aqui, pessoal, olha só. Qual é o volume que está submerso aqui? Professor, volume de qualquer prisma aí é a área da base vezes a altura. A altura que está submersa é 1. E a área aí, velho, qual é a área dessa bagaça aí, professor? Ele não fala que essa área superior aqui é A, então a inferior também tá. Então aqui, pessoal, ó, é a área da base vezes a altura nessa brincadeira aqui, velho. É a área da base vezes a altura, né, professor? Isso. Qual é a altura submersa? Né? 1. Então vai ficar volume submerso. Massa, 10 quilos. Certo, pessoal? Densidade do líquido, eu não tenho. Ele não fala da densidade do líquido. Volume submerso, a área da base vezes a altura. Vou colocar em centímetro mesmo. Então nós já sabemos, pessoal, que a densidade do líquido é igual a 10 dividido por A. Vou guardar isso aqui porque vai me servir na situação 2. Na situação 2, qual é a diferença, professor? Tem a massa do cubo ali em cima também. E nós também temos uma maior profundidade ali, né? Que ele desceu. Então o que a gente vai dizer aqui, ó? Peso. Só que agora, pessoal, o peso não é só o peso da tábua. É o peso da tábua mais o peso do cubo. Isso é igual à densidade do líquido, o líquido não mudou, é o mesmo líquido, gravidade e um novo volume submerso. Vou chamar de volume submerso linha. Gravidade eu corto, massa do cubo eu quero achar, mas a massa da tábua eu tenho, é 10. Densidade do líquido, como o líquido não mudou, eu vou botar 10 dividido por A. 10 sobre A. Vezes volume submerso, professor. O volume submerso agora, pessoal, vai ser a mesma área, né? A mesma área, ó, a área da base, só que agora uma nova profundidade, professor. Agora isso aqui está tudo submerso. A profundidade é 1,6. Então, o volume submerso, né? A área da base vezes a altura, área vezes 1,6. Esse A corta e 1,6 vezes 10 me dá 16. Jogo 10 subtraindo. Qual é a massa do cubo? 6 kg. Questão muito legal. Muito legal, pessoal. 6 kg. Belezura? De boa? Vem comigo então na questão 17, cara. Essa daqui foi uma questão bem legal e a cara da IA, esse tipo de questão, né? Um gás está inicialmente a uma temperatura de 300 Kelvin e uma pressão de 2 atm. Então ele me deu situações iniciais ali. Esse gás é transferido para um novo recipiente com o dobro do volume. No processo de transferência do gás, 20% do gás é perdido. 20% do gás é perdido. Se a temperatura final é de 200 Kelvin, qual é a pressão final aproximada do gás restante? Eu quero saber qual é a pressão final. Bem, então eu tenho aqui, pessoal, uma situação inicial, que eu vou dizer que o gás ele tem volume V, a nossa pressão ela é 2 atm, a temperatura eu vou dizer que é 300 Kelvin, só que essa questão ela tem uma peculiaridade, né? Na hora que eu vou transferir para o outro recipiente de volume 2V, porque ele fala que o novo volume é o dobro, eu tenho ali uma quantidade de gás que é perdida. Então, se eu disser que perdemos 20% do gás, o número de mols aqui é N e o número de mols aqui tem que ser 0,8 vezes N. Ou seja, ficou 80%. Não é para dizer que é 0,2 N. 0,2 é o que é perdido, então ficou 0,8. Beleza? Show, professor. Nova temperatura. Ele me dá, pessoal, aqui, ó, 200 Kelvin. E nós estamos atrás da nova pressão. Escrevendo aqui que PVT é igual a Povotó, a gente vai errar a questão. Tem que ser agora, pessoal, ó, PVNT igual a Povó-Notó. Lembra que eu falei na outra questão lá atrás que eu só boto o número de mols aqui embaixo quando eu sei que tem uma quantidade de mols antes e depois diferente. Tá legal? Belezinha? Então, pessoal, olha só. Pressão inicial, 2. Volume inicial, chamei de V. Número de mols inicial, chamei de N. Certo? Temperatura, 300. Pressão final, quero achar. Volume final, 2V. Ele fala que é o dobro do volume. Dividido, novo número de mols, 0,8. 0,8 N, né? Vezes a nova temperatura, que é 200. Tramontina, cortes rápidos. Vasco da Gama.
Vasco da Gama. Ó, Verratti. Beleza. Então aqui, pessoal, número de mãos corta também, né? Coutinho melhor que Arrascaeta. Pronto. Então cortamos aqui legal. Ficou como aqui então, professor? Vai ficar P igual 0,8 vezes 2. Isso me dá 1,6, é isso? 1,6, ó. Aqui, né? 1,6. Joguei lá pra cima. 1,6 dividido por 3, pessoal. 1,6 dividido por 3. Isso tem que ser 3 vezes 6, 18. 0,54, né? 0,54 tem que ser isso aí. Beleza, pessoal? Acho que é isso aí mesmo. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Vamos lá. Ele pediu aproximado, né? Não, se ele pediu aproximado, tá valendo muito. Certo? Dá 0,53,33. Então, isso aqui é aproximadamente 0,54 ATM. 0,54 ATM. Vamos para a próxima. 18. Um satélite está orbitando circularmente um planeta de raio R a uma altura h acima da superfície. Se a velocidade do satélite é v, qual é o valor da constante gravitacional g em função dos termos dados? A massa do planeta vale mzão. Beleza, pessoal? A massa do planeta vale mzão. Cara, se você sabe a fórmula aqui da velocidade de órbita, pessoal, você mata essa questão em 1 segundo. Porque a gente tem aqui, ó, velocidade de órbita. Como é que é a fórmula da velocidade de órbita, pessoal? Velocidade para o planeta, para o satélite ficar em órbita ao quadrado tem que ser g, massa do planeta, dividido pela distância até o centro da Terra. A distância aqui, pessoal, ela vai ser o raio da Terra mais a altura h em que nós temos os satélites. Ou seja, essa distância aqui você pode substituir, então, por r mais h. Ah, é assim que eu calculo a velocidade de órbita, professor? Sim. Como ele quer o g aqui, ó, g vai ser igual a rzão mais hzinho, que multiplica velocidade ao quadrado dividido por mzão. Professor, só para saber a velocidade. Isso aí, velho. Então, quem é g? V quadrado, rzão mais hzinho, letra B, dividido por mzão. Essa é a velocidade de órbita. A velocidade de escape, que é uma velocidade para o corpo não ficar em órbita, é uma velocidade para ele ir embora para o infinito. Como é que eu calculo essa velocidade? A velocidade de escape é raiz de 2 vezes a velocidade de órbita. Pega a visão. Beleza? Só repetir aquilo ali, né, professor? Bota uma raiz aqui, velocidade de órbita é raiz de gmzão dividido pela distância até o centro do planeta. 19. O circuito mostrado na figura é parte de um circuito maior e é composto por 4 resistores ômicos iguais, 1 amperímetro e 1 voltímetro ideal. Todos os fios e conexões utilizadas para a montagem desse circuito apresentam resistências elétricas desprezíveis. Beleza. Sabendo que a indicação no voltímetro é 120, a indicação no amperímetro é D. Beleza. Então ele me disse, pessoal, que o voltímetro aqui, nós vamos na calma aqui, né? O voltímetro aqui tem 120 de indicação. Então eu posso dizer que esse lado aqui, o voltímetro não está pescando aqui a DDP nisso aqui. Então eu vou dizer, pessoal, que aqui eu tenho 0 volt, desde que aqui eu tenha 120, né? Certo, professor? Tranquilo isso aí. Isso aí, peguei essa ideia, tô junto contigo aí nessa brincadeira. Então vamos embora. Então aqui vai ficar, ó, 120. Eu quero saber a corrente que passa naquele amperímetro lá, né? Certo. Se aqui é 120, aqui também é, e aqui também é, ó. Aqui também é 120. Aqui é 0 e aqui também é 0. Tudo bem? Então eu já consigo achar a corrente que passa nesse ramo de baixo aqui, né? Essa corrente aqui, né, professor? Sim, consegue achar sim. Que corrente é essa, professor? Bem, essa corrente aqui, pessoal, ela seria uma corrente que vale, ó, DDP naquele ramo ali de baixo, né? Tô trabalhando com aquele ramo ali de baixo, né, professor? Ó, 40 ohm. Você concorda que tem aqui uma corrente? Concorda que aqui é 120, 120, 120 e aqui é 0? Então você vai dizer que a corrente é igual a U sobre R. U, 120, R igual a 40. A corrente que passa ali embaixo, ó, é 3 amperes. Tudo bem, tudo bem. Então o que eu vou fazer? Já que eu já sei a corrente que passa ali embaixo, eu vou mexer agora, pessoal, só com a parte aqui de cima, né? Só com essa parte de cima. Professor, como é que eu faço isso, né? Vamos pensar ali? Ó, vou pensar aqui, pessoal, que como eu tenho ali já, como eu já tenho ali, que aqui embaixo eu tenho uma resistência de 40, eu já sei que ela vai estar em paralelo com uma galera ali. Vem comigo. Se aqui é ponto A, aqui também é ponto A. Isso faz com que esse cara e esse cara estejam em paralelo.
Então vamos fazer o paralelo dos dois já? Professor, o paralelo deles é fácil, pô. O paralelo deles é muito fácil, porque é 40 em paralelo com 40, né? Se é 40 em paralelo com 40, o que a gente faz aqui com esses dois caras? Vira um só de 20. E esse de 20 ohms, ele está em série com o outro da frente de 40. Você viu que eu peguei os dois, juntei, virou uma coisa só? Esse de 20, ele vai estar em série com esse aqui. Então vai ser 20 mais 40, que me deu 60. Só que esses dois estão em paralelo com esse aqui de baixo. Então vai ser 60 em paralelo com esse 40. Pescou a visão? Então eu vou achar a REC total do circuito. Beleza, pessoal? Então a REC aqui vai ser quanto, né? Produto pela soma, pessoal, entre 60 e 40. Vai ficar 60 vezes 40 dividido por 60 mais 40, né? Então isso aqui vai me dar, pessoal, ó, 60 vezes 40 dividido por 100, né? Corta, 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 24. Como essa REC do circuito ela é 24, eu já consigo achar a corrente total do circuito. Aqui sai daqui da bateria mesmo, né? Essa corrente aqui, ela não é 5 amperes? Professor, por que ela é 5 amperes? Porque eu tenho que a DDP do circuito é 120 e a resistência do circuito é 24. Faz aí só, corrente do circuito é a DDP do circuito dividido pela REC. DDP do circuito 120 dividido pela REC, que é 24. Ou seja, a corrente é 5. Olha só que legal, pessoal. Essa corrente ela é 5. Mas eu já sei que desses 5 ali, 3 descem aqui para baixo. 3. Esse I aqui é 3, ó. Nós já achamos esse cara. 3 descem ali para baixo. Professor, quanto é que vem para cá e quanto é que vem para cá? O resto que sobra. E olha que legal. Esse cara não está em paralelo com esse cara? Não são resistores iguais? Professor, quando vem 3 aqui para baixo, sobra 2. Como esses dois resistores estão iguais e eles são paralelos, você vai dizer que o restante, um vem para cá e um vem para cá. Ou seja, qual é a corrente que passa aqui no amperímetro, professor? 1 ampere. Certo? Tudo isso porque eu achei a corrente lá no ramo de baixo e os dois ali de cima, pessoal, eles têm mesma resistência e estão em paralelo. Então a corrente que sobrou vai dividir igual. Então desses 5 aqui que saem da bateria, né, que é a corrente total, vai descer 3, um vai para frente e um sobe ali. Tudo bem? De forma com que esse 1 aqui se junta com esse 1 aqui nesse ponto, né? Pô, e aí aqui volta a ser 2 e aqui nesse ponto junta todo mundo, volta a ser 5, né? Porque esse 3 aqui, ó, pô, junta aqui com ele, né? Show de bola. Então é letra A, 1. Belezinha, pessoal? Show de bola? Então a 19, vem comigo na 20. O gráfico mostrado ao lado resultou em uma experiência na qual a superfície metálica de uma célula fotoelétrica foi iluminada separadamente por duas fontes de luz monocromática distintas, de frequência. Pessoal, então é a mesma superfície metálica. Tudo bem? É a mesma superfície metálica. Não foram dois metais diferentes. O que ele fez foi ele jogou duas frequências diferentes aí. Aí, o que ele diz, né? Jogou a frequência F1, 6 vezes 10 a 14, e jogou a frequência F2, 7,5 vezes 10 a 14. As energias cinéticas máximas K1 igual a 2 elétron-volt e K2 igual a 3 elétron-volts dos elétrons arrancados do metal pelos tipos de luz estão indicados no gráfico abaixo. Qual o valor da função trabalho do metal? Bem, então esse gráfico aqui, ele já caiu na IAR, né, pessoal? Um gráfico bem parecido com esse. Aqui estão as frequências, já vezes 10 a 14, tá vendo? E aqui está a energia cinética que o elétron pulou. Tá, professor? E daí? Eu tenho que calcular aqui, então, o quê, né? Eu tenho que calcular, pessoal, qual é a função trabalho deste metal. Lembrando que a energia do fóton tem que ser igual à energia cinética máxima que o elétron pula, mais a função trabalho. Nós temos que encontrar aqui quem é a função trabalho. Professor, então eu vou escolher aqui um ponto para trabalhar com ele. Eu vou escolher aqui, por exemplo, ó, quando a frequência do fóton é 6, a energia cinética é 2. Pode ser? Então, energia do fóton vai ficar H vezes F, energia cinética eu tenho, mais φ. Quem é o H? O H é a constante de Planck. Caramba, professor, ferrou. Ele não me deu a constante de Planck. Eu não me lembro a constante de Planck. Bem, pessoal, é legal que você tenha esse número na cabeça, tudo bem? Só que aqui ele está em elétron-volt, né? Como é que a gente faz para descobrir a constante de Planck numa situação dessa, pessoal? É a tangente do ângulo de inclinação desse gráfico.
Se você colocar o ângulo aqui, ó, e pegar a tangente dele, a tangente desse cara, a tangente de θ te dá o H. Ou seja, pessoal, como é que nós vamos fazer aqui? Professor, eu não tenho essa marcação aqui, então eu não vou conseguir saber quanto é que vale esse cateto. Calma, pequeno gafanhoto, ferrou não. É só tu pegar esse triangulinho aqui de cima, velho. Ó, aqui o ângulo também não é θ. Quanto é que vale esse cateto aqui, pessoal? 3 menos 2, isso aqui vale 1. Quanto é que vale isso aqui, pessoal? 7,5 menos 6, isso aqui vale 1,5. Ou seja, a tangente de θ, ela vai valer 1 dividido... Quanto é que é 1,5, pessoal? Não é 3 sobre 2? Então a tangente de θ aqui não é 2/3? Pronto, esse é o valor da constante de Planck. 2/3. Lembrando que isso está vezes 10 a 14, hein? Não pode esquecer. Tudo bem? Vou até colocar ali logo para a gente não dar mole. Tá bem, pessoal? Vou até colocar ali 2/3 vezes 10 elevado a menos 14. Porque esse cara aqui que estava 10 a 14, né? Não é isso? Quando tu jogou para cima, ó, 10 a menos 14. Beleza? Essa é a constante. É a constante de Planck. Então vai ficar aqui, ó, H 2/3 vezes 10 elevado a menos 14. Frequência. Qual a frequência que eu escolhi? 6, né? 6 vezes 10 elevado a 14. Morreu. Isso é igual. Quando a frequência era 6, a energia cinética era 2. Então vai ficar 2 mais a função trabalho. Não pode esquecer disso aqui, hein? Efeito fotoelétrico é importantíssimo para a prova da IA, cara. Bem, pessoal, esse 6 corta com esse 3, vai ficar 2 em cima, né? Então, eu tenho aqui 4, que é igual a 2, mais a função trabalho. A função trabalho, então, vai ser 2 elétron-volt. Que a gente tem ali, pessoal, ó, na letra D. Bom demais, questão legal. Teve que achar a constante de Planck. Tá bem? Vem comigo, então, na número 21. Vamos lá, meu povo. Os elementos radiativos têm muitas aplicações. A seguir, estão exemplificadas algumas delas. 1. O iodo é utilizado no diagnóstico de distúrbios da glândula tireoide e pode ser obtido pela seguinte reação. Tá, ele me deu uma reação aqui, né? Isso aqui, mais um nêutron produzindo esse iodo aqui, né? Beleza, professor. Ele vai perguntar quem é X, Y, Z e que quer... Ah lá, ele vai perguntar quem é o cara. Então eu já vou na malícia de saber quem é. Pessoal, o que eu olho primeiro? O que esse X aí ele pode ser? Ele pode ser uma partícula alfa que tem massa 4 e número atômico 2. Pode ser um beta que tem massa 0 e a carga de um elétron, menos 1. E também pode ser gama que é 0, 0. Tudo bem? A gente lembra disso aí, né, pessoal? Isso aí já caiu no EA, assunto recorrente. Então, o que nós fazemos ali? Primeiro, analisa sempre a massa. Porque se tiver faltando massa, pessoal, só quem consegue completar é alfa. A alfa é a única que tem massa ali, pô. Então, vamos nessa. Aqui eu tenho 130, somado com o nêutron, eu tenho 131. Ó, o iodo sozinho já tem 131. Então, esse X, ó, ele não é alfa. Porque a massa já está bonitinha, já está completa dos dois lados. No entanto, olha o número atômico. 52 mais 0. Por que aqui tem 53? Ah, já entendi. Esse X aqui, então, tem que tirar 1 de número atômico para ficar 52 de um lado e 52 do outro. Então, quem é esse X, professor? Beta. Seria 0 e menos 1. Vamos conferir? 53 menos 1, 52. Beleza, pessoal? 2. Peraí, só de botar beta aqui, tu já elimina a primeira e já elimina a letra C, né? É ou não é? Pessoal, 2. O fósforo... Peraí, agora a gente vai ser rataria. A gente não vai ser bobo também, né, cara? A gente não vai ser bobo aqui, cara. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Não é letra B ou letra D? Aqui tá alfa, aqui tá alfa. Então você pode ter certeza que é alfa. Caramba, tu já analisou a primeira bonitinho? Então você já sabe que aqui é alfa. Aqui é alfa, professor? É, pode reparar, cara. Ó, 35 mais 1. Tem 36 de massa de um lado. O que você tem que ter do outro? 36 também. Só que o fósforo só tá com 32. Quem é esse cara aqui? Alfa. 4 mais 32, 36 que tinha do outro lado. Rataria. Aqui, ó, número atômico, 17. 17 mais 0, 17. Aqui só tem 15. Falta o que aqui, ó? 2. Pô, vai ficar analisando tudo? Olha qual é o próximo diferente. Alfa e alfa, beta e beta. Pode ter... Analisa lá, sozinho, no 3. Vai... No 3 não, no segundo ali, né? No Z. O Z vai ser beta. Agora eu já vou analisar o último para ver se é gama ou se é beta. Vamos no último para a gente já marcar a resposta? Então aqui, pessoal, ele diz o seguinte no 3, ó. O tecnécio é utilizado na obtenção das imagens do cérebro, fígado e rins e pode ser representado pela reação. Aqui eu tenho 99. Desse lado eu tenho 99, não me falta nada.
Aqui eu tenho 43. Aqui eu também tenho 43. Não me falta nada de massa e não me falta nada de número atômico, tem que ser gama, 0 e 0. Professor, eu não sabia fazer esse tipo de questão. Aí tá aí, velho. Aprendeu aí às vésperas, vai matar isso aí lá na prova. Letra B, a resposta, tem que terminar com gama. Beleza? Show de bola? 21. Vambora. 22. Um jovem, ao ser aprovado para a EA, resolve fazer um churrasco e convidar os seus amigos familiares e o professor Igor Brito fica a dica. Vamos lá. Para um almoço. Ao colocar as latinhas de refrigerante no congelador, tem receio de que as mesmas congelem e por isso deseja estimar o tempo para que atinjam a temperatura desejada. O tempo para que 10 latinhas de 330 ml de refrigerante sofram uma variação na temperatura de 25 graus é aproximadamente... Pessoal, olha só. Eu quero saber qual é o tempo para que 10 latinhas de 330 ml sofram uma variação de temperatura de 125 graus. Aí ele me dá aqui, ó, fluxo de calor total entre as latinhas de refrigerante e o congelador, 150 calorias por minuto. Beleza. Densidade do refrigerante, 1 grama por ml. Se eu tenho 330 ml e a densidade é 1 grama por ml, isso aqui vai ser o quê? 330 gramas, não é isso? Porque a gente trabalha com massa na calorimetria, né? Beleza. Calor específico do refrigerante, igual da água. Vale 1, né, pessoal? Vale 1. Então, a primeira coisa é o seguinte, pessoal. Eu preciso primeiro, calcular a quantidade de calor necessária para variar a temperatura dessas 10 latinhas aí, né? Então, vamos lá. Quantidade de calor necessária. Ah, professor, antes de calcular o tempo, tu tem que calcular a quantidade de energia necessária, certo? Calor igual a MCT, certo? Quantidade de calor necessária. Massa ali, 10 vezes 330 gramas. Calor específico igual da água, vale 1. E isso aqui me deu 25. Então isso aqui, pessoal, é a quantidade de calorias que eu preciso. Qual é a quantidade de calorias em 1 minuto que ele me fornece? 150 calorias por minuto. Regra de 3. Regra de 3. O que você vai fazer? Eu nem vou fazer essa multiplicação aqui. Eu vou dizer que 150 calorias me é fornecido em 1 minuto. Quer dizer, é retirado, né? Porque ele bota o refrigerante no congelador, tá bem? É retirado. Esse 25 aqui, ele deveria ser menos 25, mas não vai alterar em nada. Não vai alterar em nada. Certo, pessoal? Aqui, 150 calorias em 1 minuto. Para me dar a quantidade de calorias que eu preciso, ou seja, 25 vezes 3.300. Multipliquei por 10 aqui já. Eu vou precisar de quantos minutos? Não é assim? Bem, pessoal, aqui, olha o que eu vou fazer. 150 por 25 me dá 6. Então eu vou ter aqui, ó, 6x igual a 3.300. Tudo bem? Só que isso aqui, professor, está em minuto, né? Isso está em minuto, não é isso? Beleza. Então eu já vou dividir por 60 para cair para a hora. 1 minuto mesmo, vamos embora. Vai ficar 3.300 dividido por 6, certo? Isso é a mesma coisa que quanto, professor? 3.300, deixa eu fazer aqui rapidinho, dividido por 6, 550 minutos. Pessoal, o que é 550 minutos? 550 minutos, isso vai me dar 9 horas e uns quebrados, né? 9 horas e 10 minutos. Professor, o que você fez aí? É só dividir por 60, pessoal. É só dividir por 60, tá bem? 9 horas e 10 minutos, né? Isso. Letra A, a resposta. Show de bola? Maneira a questão também, né? Vem comigo. 23. A figura abaixo mostra uma esfera de chumbo de peso 1 newton, pendurada por um barbante, que faz um ângulo θ com a vertical, quando uma força horizontal de 2 newtons é aplicada à esfera. Nessas condições, assinale a alternativa que mostra corretamente o valor da tração no barbante. Bem, eu quero saber o valor dessa tração aqui, né, professor? Beleza, o que ele me deu? Ele já me deu essa força horizontal e ele também já me deu o peso. Pessoal, tem 3 forças agindo aqui. Essa questão é para ser feita em 30 segundos. Olha só, desenhando as forças, peso, tração, e temos essa força aqui também. Quando a gente tem 3 forças e a gente sabe que esse sistema ele está em equilíbrio, a gente não tem que ficar decompondo nem nada, não. A gente tem que pegar essas 3 forças e, pela regra poligonal, soma de vetores. Tem que montar um triângulo, muito rápido. Esse triângulo é assim, ó, tração, na sequência, peso, na sequência, a força F. Sim ou não? Esse ângulo aqui, professor, ele é θ e eu não tenho medo de usá-lo.
Tá, só que aqui, pessoal, como ele quer a tração, ele já me deu o peso. Qual é o peso? Vale 1. Ele já me deu essa força. Qual é a força? Vale 2. Bem, pessoal, é um triângulo que um lado vale 2, o outro lado vale 1 e eu quero a hipotenusa, cara. Olha essa questão aí que rápida. A galera, aposto que você olhou e já quis fazer TY, TX, dizer que TY anula com o peso, dizer que TX anula com o F. Pelo amor de Deus, faz isso não, velho. Primeiro pensa no triângulo. 3 forças que se anulam num ponto. Forma um triângulo com elas. Vai ficar t ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então quem é t, professor? 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado é 5. T raiz de 5. Beleza? Ah, bizuzada final ali, lembrei, né, professor? Ficar negócio de TX e TY ali, calma aí, velho, tá maluco? 24. Leia atentamente as informações apresentadas a seguir. A partir da Revolução Industrial, inovações tecnológicas como a máquina a vapor começaram a substituir equipamentos que eram movidos a tração animal. Nesse período, a termodinâmica clássica surge como uma ferramenta conceitual para analisar e melhorar o desempenho das máquinas a vapor. Considere uma máquina de Carnot operando entre duas fontes de calor a temperaturas de 100 e 300 graus. O que ele me deu, pessoal, é uma máquina de Carnot. Máquina de Carnot. Então essas temperaturas elas são preciosas, porque a máquina de Carnot a gente trabalha com TF e com TQ. Tu lembra disso? TF e TQ. Professor, 100 graus Celsius e 300 graus Celsius. 100 graus Celsius, pelo que eu estou vendo aí, é a temperatura da fonte mais fria. E 300 é a temperatura da fonte mais quente. Filé. E recebendo cada ciclo 900 joules de energia da fonte quente. Dadas as condições apresentadas, assinale a única alternativa que indica o valor aproximado para o rendimento da máquina. Não se esqueça de passar essas temperaturas para Kelvin, pelo amor de Deus, para tu errar uma questão fácil. Só botei essa questão para te lembrar do rendimento de Carnot. Pessoal, esse 900 joules aqui, ele fica obsoleto nessa questão, porque a gente não vai trabalhar com ele. Aqui a nossa ideia é trabalhar com o quê, professor? Trabalhar com rendimento de Carnot. Não preciso das quantidades de calor. É 1 menos TF sobre TQ. Esse rendimento é o máximo, mas ele é o máximo teórico. Não é 100%. Nenhuma máquina térmica tem rendimento de 100%, nem mesmo a máquina de Carnot. Só que, operando entre essas fontes que você está vendo aí, é a máquina que vai apresentar o maior rendimento. Tudo bem? Então vai ficar aqui, ó, 1 menos, quem é TF? A temperatura da fonte fria, que vai ser, ele não deu 100 graus Celsius, então TF, 273 mais 100, 373 Kelvin. Beleza? Ó, TQ, quem é a temperatura da fonte quente? 300 mais 273, 573 Kelvin. Tá legal? Beleza, professor? Então coloca aí, vai ficar 373 dividido por 573, né? Professor, você fez o que mesmo? Você somou 273? É, para passar para Kelvin, galera. Para passar para Kelvin. Beleza? Quando você faz aqui, pessoal, ó, essa subtração aqui, 1 menos. Quanto é que dá essa fração aqui? Pessoal, aproximadamente 0,65. Essa fração. Então fica 0,65. 1 menos 0,65, pessoal, dá 0,35. Se o rendimento de Carnot é 0,35, esse rendimento aí era de 35%. Ou seja, 35% da energia recebida pela fonte quente se tornava trabalho. Beleza, pessoal? Bom demais, né, cara? Professor, 24 questões igual na minha prova. Tu viu que eu mesclei, né? Coloquei eletromag, dilatação. Pessoal, muita coisa a gente viu aqui. E eu tenho certeza que ao longo da sua jornada você viu muita coisa também. Muitos estudos, né, professor? Muitas noites. Muita coisa que eu deixei de fazer para estudar. Então você merece essa vaga. Eu te desejo uma ótima prova, tudo de melhor, que Deus abençoe na hora que você estiver fazendo a prova lá e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É a última vez que você faz essa prova da IA, vai conquistar a sua vaga. Tudo bem, pessoal? Então, chegamos ao final aqui da nossa revisão. Cara, muita questão boa, muito aprendizado, muita fusão, muita coisa, não pode esquecer. Tudo bem, professor? Então, vamos nessa, pessoal. Ótima prova para você no domingo. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e tchau. Valeu!